Olá, meus amigos, que beleza, que maravilha, muito bem, olá, olá para vocês, sintonizados em www.altv.com.br. Muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e começa agora mais uma edição da FATV, sim, edição de 23 de agosto da FATV, o programa de futebol alternativo da AltV, que leva para você o lado B do futebol brasileiro, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, a ousadia de falar. Nós falamos a partir de agora, na telinha da AltV, a partir de agora, na telinha do seu computador, mais uma vez atrasados, que beleza, cara. É o programa que começa mais atrasado da TV brasileira. Nem o Jô Soares 11h30, nos anos 90, começava tão atrasado, cara. Né? Que beleza, cara. Mais de 20 minutos atrasado de novo. Fico numa alegria, o diretor fica ali comemorando também. Que maravilha, né? Que maravilha. Estamos atrasados, mas eu agradeço a você que ficou aí esperando esse humilde programa começar, meus amigos. E cá estamos nós. Pode mandar mensagem, mande mensagens no Twitter, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, tanto da FATV quanto da AltV, que eu estou aqui a postos. E olha quem está de volta. Eu deixei fechado, mas eu vou abrir para vocês verem que ele está de volta, hein? Ele voltando, ó. Voltando, nem está aparecendo no plano, mas eu vou levantar aqui. Voltando das cinzas, olha ele aqui, cara. O laptop moderníssimo está de volta. Ele que não é mais tão moderníssimo assim, né? Voltando da assistência técnica, renascendo das cinzas, e ele já está aqui conectado para eu pegar a sua comentário, a sua dúvida, o seu xingamento, a sua pergunta. Pode mandar o que quiser, que eu leio todos os comentários aqui, meu amigo. Hein? É o programa mais interativo da TV brasileira, o programa de futebol mais interativo do Brasil, é a FATV. E hoje a gente tem muito assunto. A gente já está aquecendo aqui as turbinas com os convidados, já temos a nossa equipe de tecnologia, olha que bonito, hein? Está conectando o pessoal que vai participar hoje para falar da Segundona Paulista. Sim, começou no final de semana a Segundona, o equivalente à 4ª divisão estadual aqui do futebol de São Paulo, e vamos fazer um programa especial, grupo a grupo, participante por participante, falando de tudo que aconteceu na Segundona. Mas temos outros assuntos também para falar nesse programa, sim. Porque, apesar do principal ser o assunto de hoje, o carro-chefe hoje, ser a Segundona, não podemos deixar de falar do Espírito Santo, que está que define essa semana os seus acessos, né? A semifinal do Campeonato Capixaba foi nesse final de semana, da Segundona Capixaba. Tivemos o Nova Venécia vencendo seu jogo contra o Castelo, tivemos o Atlético de Itapemirim e CTU Colatina, um jogo equilibradíssimo, muito legal. E temos os vídeos aí com os melhores momentos, os gols dessas partidas, só para a gente ajeitar tudo aqui, para conectar com os nossos convidados. Quem serão os nossos convidados? Não sei. Quem estará no telão do César Tralli aqui, que não está no plano, mas vai aparecer daqui a pouco. É a grande incógnita, hein? Quem será, cara? Né? Enquanto isso, vocês ficam com a Segundona Capixaba, enquanto a gente ajeita tudo aqui bonitinho. E na volta, a gente já emenda falando de Segundona Paulista, da 2ª divisão do Campeonato Paulista, a nossa 4ª divisão aqui. Certo, diretor? Tá na tela aí a Segundona Capixaba? Vamos ver? O diretor vai entrar de férias, eu nunca vi isso, cara. Semana que vem não vamos ter o diretor aqui, que ele tá entrando de férias. Além de tudo, o diretor é um sortudo, vai entrar de férias com a variante Delta pegando pesado, hein, diretor? Vai passar as férias em casa, que maravilha. Eu tô há 30 anos aqui na emissora, eu não tenho férias. Ele tá um mês já tem, mas deixa pra lá, não vou dizer nada aqui, cara. Põe na tela aí, diretor, por favor, antes de sair de férias. Vai, na tela, por favor. O gol chega primeiro lá, vem descendo o Vitinho pra cobrança da esquerda, tem toda a distância, agora suspendeu, travou pro gol. Raião de cabeça, toque pro gol. Gol entrou, bate na trave, não entra, voltou. Voltou pro gol, beijou. Gol! Luquinha dominou, tentou o ataque na velocidade. A bola desceu pra Vidic dominou, insistiu, vai tentar de tudo, chutou pro gol, bate na zaga, voltou o chute pro gol. Dando os parabéns também para Colatina, a Princesinha do Norte, fazendo 100 anos neste domingo, né? Amanhã, aniversário da cidade. Aí o Fusquinha, a próxima bola, também
O Boá autoriza o Jorginho Padovani. Aí vem o Boá de perna direita, tirou da barreira, mandou no ângulo! Gol! É do CTE Boá, camisa número 10. É o Andy contra Bambu. Concentradíssimo, camisa 9 da equipe do CTE. Vem caminhando na direção. A batida de perna direita, Bambu! Deu rebote, o Andy mais uma vez, Bambu de novo! Muito Faz mal, uma Andy, grande Redney. defesa o goleiro do Atlético Pimirim. O que seria o segundo gol do CTE? Pode ser o gol de empate do Atlético que vem no contra-ataque dentro da área, batida por baixo! Gol! É do Galo da Vila, Gabriel Jefferson com a camisa número 7. Vem pro ataque a equipe colatinense em busca do segundo gol. Jorge Neto. Fusquinha. Na esquerda com o Espeto. Olha pra área. Cruzamento! Gol! É do Colatina! O Andy tá aí, mostra a camisa, garoto! Faz a festa! Maravilha, estamos de volta. Vimos aí, então, só para ilustrar, para a gente não deixar passar nessa abertura do programa, os gols da semifinal da Segundona Capixaba. Semana que vem define tudo, né? E provavelmente tudo indica teremos time novo na primeira divisão do Campeonato Capixaba, que vai ser bem legal, sem dúvida nenhuma. A Venécia aí é o grande favorito ao título e deve subir de divisão. No outro jogo, o primeiro jogo já foi bem equilibrado, no outro confronto a gente vai ver aí como que fica. Qualquer um dos dois que classificar, são dois times legais. Ficaremos de olho. E semana que vem, no programa aqui, falaremos, sem dúvida, da final e dos times que conquistarem o acesso, tá certo? Bom, no nosso telão aqui do César Tralli, no telão alternativo, já temos os nossos convidados. Hoje, 2 membros da diretoria do programa, sem dúvida nenhuma, para falar do... Porque começou o campeonato que a gente ama de coração, né? O carro-chefe desse programa, podemos dizer assim, junto com a Série D, começou a nossa querida e amada Segundona Paulista, porque aqui nesse programa a gente não chama de Bezinha, vamos deixar bem claro, né? Aqui somos anti-Bezinha, somos anti-nomes que depreciam o campeonato. Né? Assim como a gente não chama a Portuguesa de Luzinha, não devemos chamar o campeonato de Bezinha também. É segunda divisão, é Série B, é Segundona, e aqui nesse programa vamos sempre chamar assim, certo? Começou, então, a segunda divisão, para quem não sabe, para quem não acompanha aí as divisões do futebol paulista, é o equivalente à 4ª divisão estadual, né? A última divisão. E para debater, vamos dizer assim, para conversar sobre o campeonato, temos aqui, como eu disse, 2 membros da diretoria do programa, 2 grandes amigos. Um já foi, o lugar dele na mesa que está reservado assim que a pandemia acabar, ele sabe disso, né? Dividia o programa há milhares de anos atrás aqui comigo, nosso amigo Fernando Martinez de Jogos Políticos, hoje na cozinha ali da Ofélia, né? Estamos aí para sua bamba brusqueta, né? Ele já está ali na Ofélia pronto para cozinhar, para fazer aí uma brachola no final do programa, certo? Maravilhoso mundo, maravilhosa cozinha de Ofélia dos Jogos Perdidos. Boa tarde, Fernando. Que merda. Que porcaria que eu falei agora, né? Boa noite, vai. E bem-vindo aí às tecnologias do Zoom, bate-papo remoto e vamos falar de Segundona. Obrigado aí pela presença, cara. Pô, eu que agradeço. Eu mal posso esperar a hora que a pandemia acabe para poder voltar ao vivo, em loco, no programa aí. E hoje, depois de falar de Segundona, vamos fazer uma receita de alho poró com ovo e frango. Por isso que estamos na cozinha aqui. As pessoas fazem live, Zoom, nos escritórios, nos locais de leitura, bibliotecas. Eu resolvi fazer na cozinha
Justamente por isso, depois a gente vai dar uma receita exclusiva aqui. Exatamente, né? Fazer um Barcelona gratinado ao molho de União Suzano, certo? Isso mesmo. Bom, do outro convidado, diretamente da Baixada Santista, não temos times do litoral esse ano na segunda onda, infelizmente, vamos até podemos falar sobre isso, porque um monte de gente no Twitter veio me perguntar: o Jabaquara não vai jogar, o São Vicente não ia voltar, cadê os times do litoral? Podemos falar sobre isso um pouco também, porque ele é um especialista do futebol do litoral, e ele também só não é apresentador da FATV porque justamente mora no litoral, porque senão já participou 852 vezes do programa, figurinha carimbada também aqui, nosso querido curioso do futebol, Vitor de Andrade, muito obrigado a presença, mais uma vez participando aqui do programa. Obrigado, Vitor. Boa noite, Sérgio. Boa noite ao Fernando. Bonita camisa, Fernandinho. Também lembrei de outra aí. Camisa do Nacional, belíssima. Jabaquara não joga na segunda, né? Mas está no Sub-15, Sub-17 que começa no sábado e tem novidades, né? Teve eleição no sábado. A eleição que foi anulada em dezembro foi refeita nesse sábado. O Cláudio Fernandes ganhou a eleição. O vencedor da eleição de dezembro, o Kaká, né? O Ricardo Fernandes, que chegou a ser treinador do Jabaquara nos anos anteriores, não concorreu. Ele estava com a chapa escrita e tirou em cima da hora. Porém, a decisão jurídica sobre aquela eleição de dezembro está na mesa do juiz e pode ser... a sentença pode ser publicada a qualquer momento e, dependendo da sentença, pode valer aquela eleição de dezembro e cancelar essa de sábado, pode fazer valer essa de sábado. Então, no Jabaquara ainda tem situações indefinidas. A única certeza é que vai disputar o Sub-15 e Sub-17 em parceria com a D aqui no Esportes. Agora, sobre São Vicente não volta, nem na base por enquanto, e os outros times estão parados e tirando os Santos e Portuguesa Santista, acho que o único que ainda vislumbra uma volta aí no ano que vem é o Jabaquara mesmo, os outros bem difícil. A gente sabe que ali, né, lá pelo Guarujá ensaiou uma volta aí, uns 2, 3 anos atrás, né? Até vimos o retorno do Jabaquara lá em Mauá, a gente está. Mas os times do litoral realmente é uma região ali que, mesmo até Caraguatatuba, ali no litoral norte, do outro lado do litoral sul também, o 15 está até jogando aí algumas competição meio alternativa, né, que eu vi, mas segundona mesmo, futebol paulista, nada, e o que já entra no nosso primeiro assunto, que é antes da gente falar de times favoritos, primeira rodada, resultado, nessa o Fernando pode ajudar falar mais do que todo mundo aqui. Eu acho que é o ano que menos tem time na segundona, né? Eu, pelo menos, eu acompanho que tem uns 20 anos aí, cara, eu não lembro de um ano com tão poucos times. Tudo bem, pandemia, a gente tem as desculpas que os times estão em crise, a gente sabe. Mas a federação também faz, e a gente pode até elogiar nesse sentido, a federação até ajuda um pouco os times, isentou taxas, não paga a taxa de inscrição de jogador, não paga a taxa de Covid, mas mesmo assim, muitos poucos, acho que das 4 divisões é o ano que menos tem time, até a pesquisa do nosso amigo Ruben, né, do 1902 Futebol, 2021 é o ano com menos times, e segundona, muito pouco, né, cara? Muito poucos times mesmo. O que você atribui isso? Você fazer futebol hoje em dia é caríssimo, né? É loucura. E falando a real mesmo, eu estava conversando isso, a gente já conversou várias vezes, conversando com o Mário ontem nos jogos que a gente foi. Você colocar time para jogar agora, sem torcida, sem nada, é uma insanidade absurda, porque você não tem renda nenhuma. Não entra dinheiro. Como é que você vai colocar um time para jogar, cara, se não entra dinheiro? Eu não consigo entender. Eu acho que ter 30 times ainda é um absurdo, é um número assim altíssimo. Você ter time estreando, né, que é o caso do Colorado, jogando a primeira vez, é uma coisa absurda. Porque não... Você vai fazer o quê? É o pessoal da Francana falando, não tem, é só gasto, cara. Né? Você vai apostar o quê? Você vai bancar... Tudo bem que é um campeonato ridiculamente pequeno, né? Um absurdo ser pequeno também, mas essa é outra história. Como é que você vai colocar, cara? Você vai pagar teste, você vai... A despesa que você tem mensal com os atletas, tudo, não faz o menor sentido você jogar futebol hoje em dia. Acho que o presidente do União Barbarense falou a mesma coisa também. Acho que ter 30 times, a gente tá
é um negócio abismal se você pensar o cenário atual do futebol, né? Que é terra arrasada. Para mim é terra arrasada. Você vê, tá todo mundo com o Pires na mão. Até os grandes estão passando dificuldade, né? Quem não tem parceria, quem não tem ajuda, essas coisas. Até grande está em dificuldade, time médio. Então, os pequenos é muito difícil. É pouco, por um lado é pouco. Mas pensando no contexto que a gente tem hoje, é muito time jogando. E para mim não faz o menor sentido. Se eu fosse presidente de clube, a não sei que tivesse algum patrocínio muito forte, alguém injetando uma grana, alguém lavando dinheiro. Tirando isso, eu não consigo entender como tem tanta gente jogando, sinceramente. Eu até comentei isso aqui semana passada, fizeram até piada da maneira que eu fiquei puto aqui ao vivo semana passada. No Rio de Janeiro, por exemplo, a quinta divisão, mais de 15 mil reais por jogo. Na Então, quinta do Rio, cara. Né? Não dá. E o time tem que pagar o borderô antes de ter o jogo. Borderô por quê se não tem público, cara? Eu não entendo Não, é isso. absurdo. Eles tiram taxa da onde? E aí a federação Na verdade, milionária, a né, gente cara? tem um grande problema das federações, eu falo da Federação Paulista porque é o que a gente vive, é o que a gente assiste, que as federações, a ideia da federação é fomentar o futebol no estado. As federações, hoje em dia já faz algum tempo, fazem justamente o contrário. É Nenhuma uma faz dor de isso. cabeça para a federação ter campeonato. Eles querem cada vez É. menos campeonatos, menos times, menos encheção de saco. Então, é isso, cara. Eles colocam um monte de empecilho, um monte de barreira. Tem que ter um sarrafo numa altura razoável, só que o sarrafo está altíssimo, né? Você tem determinadas situações, determinadas regras, que os caras colocam na mesma régua um Guarulhos e Colorado e um São Paulo e Corinthians. Na boa, né? Não tem como. Eu acho Mas, que já passou da fase, a gente já falou aqui, a gente já fala faz 500 anos, né? Quando a gente tinha programa, quando era apresentador, quando participei. Já passou da hora da federação aqui, falando de São Paulo, olhar e ver que jogo jogo de time grande é uma coisa. Barcelona e Mauaense é outra. Você tem que ter dois olhares diferentes aí. Não dá para você olhar igual. Não tem como. É muito caro você fazer futebol, né? Tudo bem que você tem que tentar tirar pirata, pilantra, mas eles fazendo o que fazem, a gente já tem um monte aí. Então, acho que precisaria mudar um pouquinho a regra. Só que aí entra o olhar que a própria federação não está nem aí, né? Nem para eles é uma dor de cabeça ter tanto campeonato assim. Fala, Vitor, você queria falar? assim, a gente não pode esquecer que no início do ano, a Federação Paulista soltou uma circular para os clubes da segunda, que teriam interesse em disputar a segunda divisão, com uma planilha de custos, né? Lembra? Acho que dava 330 mil por clube, 340 mil por clube. E essa circular era meio assim: ó, vocês querem que tenha o campeonato? Ó, cada um vai gastar isso. Tem certeza? Era meio nesse nível aquela circular lá do início do ano. Lembra que a gente chegou a discutir no grupo, né? O Fernando estava, você, Sérgio, também estava, era um absurdo isso. E a gente não pode esquecer que esse ano, além dos clubes arcarem com os custos de testes, além dos custos normais, que é ambulância, arbitragem, os médicos, a cota é só para quem passar para a segunda fase, né? A gente não pode esquecer disso, né? A primeira fase não tem cota. Mas só um detalhe, 2017 teve 29 times, iam ser 30, e o Guaratinguetá desistiu depois do anúncio da tabela, né? Depois do anúncio dos grupos. Aí ficaram 29 times. Pelo menos nos últimos anos, foi o ano que teve menos clubes. Só que de lá para cá veio só aumentando, chegou a ter 40, acho que em 2019 ou 2018, 2019. E aí, o ano passado já teve 35, né? Tem uma queda, e esse ano teve uma queda maior. Só que o engraçado é que esse ano está tendo 7 novidades entre estreia, né, que é o Colorado, e 6 voltas. Então, se você for parar para analisar, são 12 times que jogaram ano passado e não estão esse ano. Lógico, 2 que subiram, né? Mais 10 que não estiveram na segunda divisão ano passado. E se eu não me engano, dos que caíram da A3, só tem um
que está jogando esse ano. Todos os outros não voltaram. Você pegar Osasco, o Grêmio Osasco não está, né? Barbarense, Não, Barbarense já estava, né, na segunda. Tô falando dos times que caíram da 3, só tem um que está jogando. Tá. Então, tá complicado mesmo, muito complicado. A competição é deficitária, todos os custos nas costas dos clubes. E o que a federação deveria fazer, no mínimo, que é a cota de participação, nem isso ela tá pagando na primeira fase. Então é muito complicado. Por outro lado, só... E aí a gente 18 milhões, né? 18 milhões para a cota dos grandes para jogar eles não estão nem aí para o campeonato. Aí time da segundona, o que ficar na primeira fase, nem cota ganha. Nem cota ganha. A gente fala muito, né? O futebol ele é um retrato da sociedade. Quem está lá em cima, quem é a elite, está ganhando demais. E quem está embaixo não ganha nada. Né? O grande tem que ganhar mais, a gente já falou sobre isso. Eu acho que tem que ganhar mais. Mas, 18 milhões para o grande e 0 para quem está lá embaixo, cara, peraí. Vamos dividir esse negócio direito, né? Porque do jeito que tá, você vai matar. E você tá matando o futebol dessa forma, né? Deixando de lado. A federação... E essa história da pandemia... É que a pandemia também agora é o desculpa de aleijado é muleta, como diz o ditado, né? Tá jogando tudo. Ah, não, porque a pandemia, temos que cortar custos. Ah, não, porque a pandemia... Ah, porque a pandemia... Cara, tem grana, né? Tem grana. Sim. Acabaram com os guias físicos também. Tem grana. Você vê passa na frente da sede da federação e passa na frente da sede de qualquer clube, você vai ver quem tá ganhando dinheiro ou não. Então, e veio falar que não tem grana. Fica uma hora na frente da sede da federação para você ver os caminhões chegando. Chega caminhão de cerveja, caminhão de salgadinho, caminhão... Não. E não é dar dinheiro, hein? É o que a gente já falou aqui algumas vezes também, a gente já conversou. Não é simplesmente você pegar 100 mil reais, aqui, ó, Clube X, tá o dinheiro para vocês. Não, eu acho que deveria ser feito. Falar, ó, pessoal, vocês vão gastar... Vocês têm tantos X jogos em casa, a previsão do campeonato. Ó, tem isso daqui, o equivalente a tantas taxas. Ó, isso daqui a gente banca. Isso daqui a gente banca. Você tirar um pouquinho, né, esse custo para os clubes. Mas esperar isso daí, a gente vai esperar sentado junto com a chegada do Papai Noel, né? Então, não vai ser mudado, não há interesse de ser mudado. E aí tem duas coisas que, assim, a federação não repassa nada para os clubes, mas não deixa de cobrar as taxas. Esse é um ponto. E dois, a gente passa a entender por que os clubes não querem jogar, né? A gente vai em arbitral aí e vê a maioria dos presidentes, quanto menos jogos, melhor. Aí eu venho aqui e reclamo, que absurdo, que o time joga um mês só, que o time joga, sei lá, que a primeira fase do campeonato tem 4 jogos. Eu vejo esse perneio aqui, mas para eles jogar é gasto de dinheiro. Né? Eles não estão ganhando nada. Só que aí eles poderiam lutar também. Né? Eles poderiam lutar por um calendário melhor também na hora do vamos ver. A gente sabe o que aconteceu no arbitral algumas vezes, né? Eles ficam aí o ano inteiro reclamando. Ontem eu já ouvi reclamação do calendário, primeira rodada. Porque os jogos tal. Na hora de votar lá no arbitral, ninguém levanta a mão, cara. Fica tudo por isso mesmo e tá todo mundo felizinho que vai jogar 2 meses. Como é que você vai fazer calendário? Como é que o Barcelona vai segurar? O Barcelona até hoje está segurando com o dinheiro do Diego Costa lá. 10 jogos, cara, 5 jogos em casa. Nem vou levar a questão de ter torcida, porque o Barcelona nunca levou torcida. Mas como é que você vai querer alguma coisa, cara? Fazer alguma coisa? É muito difícil, né? É difícil. Porque os próprios clubes não almejam, tirando um ou outro, que querem realmente subir, que quer voltar para 3, para 2, que quer estar lá em cima. Cara, dos 30 aí... Se tiver 5 que realmente almejam alguma coisa maior, eu acho que já é bastante coisa. Eles não têm... Parece que não tem vontade, eu não sei. Eu não entendo, cara. Eu não consigo entender algumas coisas. E eu acho que essa situação deixa aberto para duas coisas. Uma é o que o Fernando falou logo no início, né? Os piratões, os enroladores, porque eles chegam nos clubes prometendo mundos e fundos. Os clubes não têm nada, tem que acreditar, às vezes, muito no primeiro que chega. Já era assim antes da pandemia, né? A pandemia também é outra desculpa para isso. Mas aumentou isso. O cara chega prometendo mundos e fundos e não cumpre nada, monta o time péssimo para só apanhar e tentar colocar os jogadores deles na vitrine. E, por outro lado, é algo que a gente vai conversar mais na frente na questão dos favoritos.
né, nesse ano, para mim, pelo menos, e a primeira rodada me deixou isso bem claro, deixou para mim bem claro, é que quem é favorito está muito favorito. Tem um vão ali. O abismo. Eu acho que não vai ter muito time que vai surpreender esse ano. Tem um abismo entre os favoritos e os outros. Então vai ficar meio difícil alguém surpreender, apesar de que os resultados dessa rodada não teve ninguém ali que, olha, meteu 3-0, 4-0, não teve nenhum 0-0, mas também não teve nenhum resultado dilatado também. Então, mas eu acho que daqui para frente os melhores vão ficar passos à frente dos outros. Goleada teve só dos amistosos preparatórios. Né? Sim. O 15 meteu 7 no Barcelona, por exemplo. Ah, sim. É que na segunda a gente já sabe muito bem. A gente já consegue, dos 30, metade, a gente já consegue citar um monte de time aí que não vai fazer nada. Eu sempre brinco aqui que é mais fácil falar quem não vai subir do que quem vai subir. Né? Nossa, Sim, facílimo. Já tem vários aí na lista. E aí vai ter uma questão até curiosa. Eu acho que na segunda fase vai ter muito time que normalmente a gente se fala que a segundona começa a valer a partir da segunda fase, né? Que é a hora que o bicho pega mesmo. Na primeira fase você tem aqueles relaxamentos e tudo, times que você pode até tirar o pé um pouco, você sabe que vai ganhar. Tô falando dos favoritos, é claro, né? Mas a segunda fase vai ter muito time que vai passar não merecendo, mas sim por causa que o grupo vai estar muito fácil e aí consegue. Desses grupos é o grupo 5, a gente vai falar mais para frente, mas eu vou dar minha opinião que o terceiro colocado vai ser um time que é bem abaixo da média que você tem na segunda fase. Tá? Sem dúvida nenhuma. Bom, então já que a gente já entrou no assunto, vamos primeiro passar o regulamento, né? Como a gente disse, 30 clubes aí vão jogar a segundona 2021. Os 30 clubes estão divididos em 5 grupos regionalizados, né? Com 6 times cada grupo, sendo que o grupo 1 é sempre mais longe da capital, né? E vai, quanto mais aumenta o número do grupo, mais próximo da capital estão os times, né? Desde já, não sei se os amigos concordam comigo, quanto mais longe da capital, mais favorito, eu acho. É que eu tenho um pé atrás com o União Suzano tão grande, cara. Eu sei que o União Suzano montou um timaço, eu sei que o Ricardo Costa veio do acesso, cara. Mas é o União Suzano, cara. Eu não consigo ver algo vencedor do União Suzano. Eu vi o União Suzano apanhando tanto nessa vida, cara. É a mesma coisa se o Atlético Mogi vir amanhã e contratar o time do Flamengo hoje, colocar o Gabigol para jogar a segunda, eu não vou achar o Atlético Mogi favorito, sabe, cara? Porque ficou com a pecha de perdedor. Então eu não consigo apostar no União Suzano, que muita gente aponta como favorito aí. Não sei se os amigos concordam comigo que para mim os favoritos estão lá, Matonense, Prudente, né? Talvez o Fernandão tomou de 3-0 na primeira rodada, foi a grande zebra. A grande decepção da primeira rodada para mim. É a grande zebra, não sei o que esperar. Eu acho que talvez o Mauá é um time que eu coloco minhas fichas aí, para o desespero de Luiz Gustavo Fôlego, o Mauá talvez seja um time que surpreenda, seja a zebra. Mas antes vamos passar então os grupos, e lembrando que classificam 3 times por grupo, né? Mais o 4º melhor colocado na classificação geral entre os 5 grupos. E aí o negócio que eu acho legal do regulamento é que o mata-mata não vai ser cruzamento olímpico, né? Vai ser pela classificação geral. Então o primeiro pega o 16º, o segundo pega o 15º, assim por diante. O que pode render, primeiro, confrontos bem legais, né? Mas também pode mascarar um pouco a força dos clubes aí, né? Porque às vezes num grupo muito mais fraco, o time que seja, sei lá, a 5ª, 6ª melhor campanha não seja o 5º, 6º melhor time. E a gente pode ter cruzamentos aí desequilibrados. Como o Vitor disse, o terceiro colocado do grupo 5, ou até do grupo 4 mesmo, é muito mais fraco do que um do grupo 1 do grupo 2, na minha opinião. Enfim, a gente vai ver isso ainda, a gente vai comentar sobre isso. Vamos começar pelo grupo 1, então. O diretor vai pôr até os clubes do grupo 1. Grupo 1 com Matonense, certo? Tradicional, dispensa comentários, né? Sociedade Esportiva Matonense, lá de Matão. A Inter de Bebedouro, também o Lobo, time antiquíssimo aí do futebol paulista, também tradicional. A grande zebra da primeira rodada, a grande surpresa, o Catanduva. O Catanduva FC, mais um time de Catanduva, né? É o 1000º time de Catanduva, o maior cemitério de clubes do estado de São Paulo, a cidade de Catanduva. Mais um querendo aí se estabelecer na cidade.
Outro que dispensa comentários, o América de Rio Preto, que também já está caminhando para o seu 10º ano já de segundona, e não consegue sair do buraco. Eu acho que 2021, infelizmente, será mais um ano de sufoco lá para Rio Preto. Peraí que a tabela desligou aqui, que beleza, né? Um abraço para o nosso computador aqui que funciona direitinho. O Taquaritinga fecha aí o grupo, é o 5º clube do grupo 1, e o Fernandópolis fechando aí os participantes do grupo 1. Na primeira rodada a gente teve Matorense 2, América de Rio Preto 0, lá no Hudson Buque Ferreira, em Matão. E em Bebedouro, a Inter perdeu em casa para o Taquaritinga 2-0. Taquaritinga retornando, né? Acho que o Taquaritinga não jogou no passado, né? Não jogou. E o Catanduva aí na primeira rodada, a grande surpresa da primeira rodada, fazendo 3-0 no FFC, no Fernandópolis. A princípio, a Matonense parece ser o grande bicho-papão desse grupo, né? O principal time do grupo. Não sei se os homens concordam comigo. Agora, é um grupo forte, né? Um grupo equilibrado, hein, Vitor? O que você acha desse grupo? Eu acho o grupo com os melhores times mesmo, porque, para mim, a Matonense está entre as grandes favoritas na briga pelo acesso. Taquaritinga está com um bom time. O Catanduva tem a parceria com o Novo Horizontino, tanto que o Novo Horizontino não entrou no Sub-20, né, do Campeonato Paulista, porque cedeu vários dos seus jogadores da categoria pro Catanduvense. O Taquaritinga, o Fernandópolis, para mim, foi uma decepção na primeira rodada, mas é um time que pode crescer, porque também investiu. O América não está com um time ruim, mas pegou talvez o grande favorito aí do campeonato na primeira rodada, jogando lá no Hudson Buque Ferreira, então uma derrota não seria tão anormal assim como aconteceu. E talvez o Inter de Bebedouro que seja o time mais fraco do grupo, mas mesmo assim não é um time tão ruim, apesar de ter perdido em casa. Eu vejo a Matonense como favorita, volto a repetir, mas é o grupo, talvez, tecnicamente, é o melhor grupo da competição. Agora, o que eu acho um ponto negativo aí, não sei se você vão concordar comigo, muitos times, é que a gente falou do empresário, né? Muitos times terceirizando o futebol. Né? O América terceirizou o futebol, é uma empresa que está cuidando, o Catanduva tem uma parceria com o Horizontino, e aí sobe de divisão, o parceiro sai, como que fica, né? Vai jogar 3 como, né? Com que time? O próprio o mesmo caso do Vila Nova, só completar, desculpa. O mesmo caso do Vila Nova no módulo 2, está liderando o módulo 2, voando no módulo 2, mas o time não é dele. Né? Aí o ano que vem sobe para o módulo 1 e vai jogar a primeira divisão com que time? Não vai ter time para jogar. Tem um ponto positivo de terceirizar o futebol e tentar fazer uma boa campanha, mas eu vejo mais negativos, né? E a situação da América, Fernando, é lamentável, né? 10 anos na segunda, e eu não vejo luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? É uma pena, né? Porque é um time, acho que ainda é o 5º maior em participação na primeira divisão, né? Não, até a Portuguesa, mas atrás da Portuguesa, né? O 5º. Ele tem bastante ainda. O lance, a gente tem, eu acho que tem que esperar ainda, primeira rodada, é tudo muito, muito cru, mas aí tem 2 situações. Primeiro é o lance do calendário que eu falei já. Complicado. Como é que, por exemplo, o América de Rio Preto, que está com o Pires na mão já há muito tempo, vai formar um elenco para jogar 3 meses? O campeonato vai durar 3 meses, acho que nem isso. É difícil, difícil. De onde o América vai tirar dinheiro? Não tem de onde tirar dinheiro. Não existe um clube social, não tem uma forma de eles arrecadarem uma grana. Aí bate na porta uma parceria, fala, nós vamos bancar o seu campeonato, e é isso. Não existe um calendário maior, não existe uma forma de você captar um recurso. É muito complicado, né? E outra coisa, esse campeonato sub-23, que para mim é a maior anomalia, o maior absurdo. O pessoal da federação fica com essa história de que é a melhor coisa, mas é uma das coisas mais absurdas que já foi feita no futebol aqui pequeno do estado de São Paulo. É um crime. Vamos imaginar, o América... Esquece tudo que eu falei. O América consegue uma grana, o presidente do América ganha na Mega Sena e ele resolve botar a grana do bolso dele, né, para fazer uma América, para construir um esquadrão. Aí o América joga segundona, ganha todos os seus jogos de 17-0, 18-0. Campeão invicto, disparado, melhor campanha da história do profissionalismo.
No ano seguinte, esse time vai ter que ser desfeito, porque esse time não vai segurar na Série A3. Por quê? Porque o time é sub-23, porque é só moleque. Que aí vai chegar no sub-23, vai ter os caras cascudos de 30, 31, 27, com uma experiência enorme, e não vai segurar a onda. Aí você gastou uma grana no primeiro ano, e você vai ter que gastar de novo. Você vai ter que começar um trabalho do zero para o ano seguinte. É um absurdo, cara. É um absurdo. Fora que, nem vamos entrar no mérito, que você tira o trabalho de um monte de gente de 24 anos para cima, né? Que fica tudo parado aí e não tem onde jogar. Aí os caras vão jogar na várzea, vão jogar no amador, vai jogar em final de semana com um amigo, porque não existe espaço no futebol. E aí, como é que você faz? É muito difícil, cara, é muito difícil. Os clubes estão reféns desses empresários, dessas parcerias. A federação joga contra os clubes. Eles ficam nesse papo, que eu já escutei de gente lá de dentro, é que essa história do sub-23, abre aspas, é bom, porque se o jogador tem 24 anos ou mais e tem que jogar em times da 4ª divisão de São Paulo, significa que ele não vai fazer sucesso nunca mais. Porra, então você vai tirar a chance do cara jogar? É um absurdo, cara. E o inverso, e o veterano que teve sucesso no futebol voltou para a cidade dele, quer jogar pelo time da cidade, ele não pode mais. Não joga. E era uma das atrações da segunda antigamente, né? O Sérgio lembra, a gente foi para São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo de Taboão da Serra, um quórum altíssimo. O estádio tinha um monte de gente para ver o Viola jogar no Taboão, pô. O ano que eu trabalhei no Real Batense, o ano que a gente jogou, que foi justamente quando caiu os 3 acima, né? Que foi o primeiro ano só sub-23, e isso foi definido no arbitral. A gente estava com conversa adiantada com a Adiel. A Adiel é de Cubatão, né? E tava tudo certo. Ia ser o Adiel jogando no time da cidade, já veterano, tinha conquistado acesso pelo Juventus, depois Portuguesa Santista. Isso são os últimos clubes, né? Sem contar Santos, o futebol asiático, que ele passou vários anos. E aí tudo isso foi por terra porque, por um voto, decidiu-se que ia ser só sub-23. A gente tirou uma baita atração que ia ser para o time, né? Que ia ser o grande jogador dos últimos anos da cidade jogando pelo time da cidade, por causa de uma decisão dessa. Aí você vê a qualidade técnica dos times. Porra, é um horror, cara. É um horror. É ruim. É ruim. Muito ruim. A gente já tinha um abismo da segundona com a A3, né? Na época que você era sub-23, mas que você podia ter 3, 5 caras acima da idade. Hoje, pô, a gente viu, vamos citar ainda, foi Barcelona e Mauense ontem. Cara, não dá. Os times fracos do Brasileiro Sub-20, os times da Copa do Brasil Sub-20, a molecada não encara. Não tem como, cara. Pô, você pega ali 3 veteranos, um na defesa, um no meio, um cara na frente, para compor o elenco ali, porra, já ia fazer uma diferença tão grande, cara. Aí esse papo de que, se o cara tem 24 anos e ele precisa jogar segundona é porque ele não vai dar certo. Aí você tira o espaço. É absurdo. Só que aí, ao mesmo tempo, eu não sei se o pessoal que está assistindo tem a ideia, a gente já falou aqui, teve um ano que os clubes, a gente sabe disso, conversou-se antes do arbitral, isso acho que é 2 anos atrás, acho que foi em 2019. Os clubes conversaram antes do arbitral, juntou todo mundo e falou: seguinte, pessoal, a gente quando chegar na hora do lance do sub-23, a gente vai levantar a mão, todo mundo levanta a mão, foi combinado isso, todo mundo levanta a mão, e a gente vai falar que, seguinte, de sub-23 não dá, a gente tem que voltar aquilo, de colocar, legal, a maioria é sub-23, mas com 3 caras acima ou 5 caras acima. Tá legal? Todo mundo. Tá legal, a gente vai falar isso e tudo bem. Nesse arbitral estava o Martorelli, que é o presidente do sindicato, né? Foi correndo o arbitral, chegou na hora do arbitral, bom, pessoal, o Reinaldo, bom, pessoal, vamos decidir agora do sub-23, a gente quer que o campeonato seja sub-23 de novo. A gente está com o Martorelli aqui, porque a gente teve problema na justiça nos anos anteriores, justamente para a gente poder debater. Vamos colocar em votação. Alguém tem alguma coisa a dizer que o campeonato não seja sub-23? Ninguém levantou a mão. Aí ele virou para o Martorelli: olha aí, Martorelli, tá vendo? Todo mundo aceita que o campeonato seja sub-23. Aí foi sub-23. Aí na hora de sair do arbitral,
Eu virava para os caras e falava, pô, mas vocês não falaram que iam levantar a mão? Mas é difícil, porque aí a federação vai ter represália e a gente é complicado. Falei, mas todo mundo ia levantar a mão. Por que vocês não levantaram? Não, é complicado, vamos ficar assim mesmo. Aí você vai fazer o quê? Os próprios clubes não são unidos. Né? Não, e isso em qualquer divisão, né? A decisão do Sub-23 lá em 2017 era algo que a federação na época não queria. Sim. E foi uma votação apertada, foi por um voto. Exatamente. Eu tô falando que tem 29 porque realmente porque senão ia empatar. Então foi por um voto. E foi um clube que mudou o voto, que já tinha votado e os caras encheram a paciência e mudou. Aí tá aí. E foi ideia da federação isso daí. E tem dois pontos importantes, né? Primeiro, que essa história de que quem tem mais de 24 anos já não vai dar certo no futebol porque está na segunda é um absurdo. Não conhecem o Edson, que estourou com 27 anos, o Vaval Peito de Aço, que estreou no profissional com mais de 25 anos. Tem um monte de jogador aí que começou, que fez sucesso tardiamente, vamos dizer assim. É um preconceito enorme com os atletas também, né? Que cai por terra. E outro, o campeonato não, se o campeonato ainda revelasse alguém, quem que foi o último grande revelação na segunda ano? Ninguém. O campeonato não revela ninguém, cara. Ninguém. Eu lembro do Luan na Cataduvense só. Não, revelava quando tinha os 3 acima. Exatamente, porque os 3 acima, além de tudo, melhora a qualidade do time. Né? Porque você tem um veterano, o time fica diferente, cara. Sim. A gente cansou de ver cara bom jogando. O Romarinho jogou no Desportivo Brasil, o Hernani Brocador lá no Atibaia, o Paulinho no Pão de Açúcar. A gente tem um monte aí nessa toada. Mas de anos para cá, e não são 2 anos, 3 anos, não tem ninguém que é revelado, porque o nível é muito ruim. É muito ruim. Eu adoro o campeonato, é o melhor campeonato que existe, a segundona, não é Bezinha. Bezinha vai pro inferno. Por favor, mas né? Senão eu já desligo aqui. Aqui é igual o jogo gordo com Los Hermanos. Se falar que é segundona, que é Bezinha, a gente quer doar. Dado do Labela. Bezinha é o caramba. Mas é essa coisa, o nível geral, e vocês sabem muito bem, eu amo esse campeonato, é o mais legal de todos, disparado. Sempre foi o carro-chefe dos Jogos Perdidos. Mas o nível geral, ele é ruim. A gente não pode mentir aqui, né? O nível é ruim. Os jogos são bons, viu? Porque tem vários times que não tem condição e acaba ficando o jogo, animadíssimo, né? A gente gosta assim, eu acho mó legal. Mas se você pensar taticamente, como futebol, a qualidade é baixa mesmo, não tem como. A gente não pode esconder isso, né? E a falta de veterano no time ajuda demais a ser dessa forma, né? E você não tem nem a surpresa de conseguir um veterano. Se você parar para analisar, eu vou falar, os favoritos desse ano, tem os jogadores que foram os melhores, que estavam nos melhores times do ano passado. Isso. Então, cara, você não tem mais o veterano que você pode buscar lá e falar, vou mudar a qualidade do meu time com esse cara. Eu tenho esses jogadores não tiveram na segunda divisão ano passado, ou não tiveram nos times que tiveram na ponta, mas eu vou trazer, os veteranos vão dar diferença. Agora não. O que está fazendo? O time está com dinheiro, ele vai, por exemplo, ele pega o time do São José. Eu vou dar o exemplo do União Suzano. Está com dinheiro esse ano, está com investimento. O que eles fizeram? Olharam ali, trouxeram o treinador campeão, olharam entre os 4 semifinalistas e começaram a buscar os caras que ainda tinham idade entre os 4 semifinalistas e montou o time. Isso. A Amadorense é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para eles olharem, por exemplo, quem estava jogando a 2 e a 3, quem se destacou. Mas a 2 e a 3 é outra coisa, tá jogando brasileiro. Mas não é todo mundo. Tem um monte de gente que tá parada aí, até porque tem um monte de time que não vai jogar a Copa Paulista. Você vê a 2 e a 3, olha, o time tal se destacou, sobrou esse cara aqui que tá sem espaço. Vamos pegar esse cara aqui, né? Não tem como fazer isso. Você tem que olhar a segundona do ano anterior e torcer pro cara não ter estourado a idade. E absurdo. Tanto que mudou. Você lembra quando colocaram o limite de 28 atletas, os primeiros anos? As primeiras rodadas, os times iam com os 11 titulares mais 2 ou 3 reservas. Aconteceu isso essa rodada, mas muito pouco.
mais 2 ou 3 reservas, porque eles esperavam a A2 e a A3 terminarem para sair buscando. Lógico, mudou. A segunda divisão não está mais começando enquanto estava rolando a A2 e a A3, né? Como foi até 2019. E além disso, você não pode contratar mais os veteranos. Tudo errado. Para fechar esse assunto, matou também tudo bem, eu já fui muito contra, hoje eu sou mais a favor, mas matou também aquela história do jogador marketing, tipo o Tanabi, que sempre contratava um veterano marketing para chamar audiência, o Tabuão sempre fazia isso também por conta da federação, dessa regra, isso morreu, né? A federação obriga os clubes a não ter planejamento, né? Esse é o grande é o problema. E dava uma luz pro regulamento da federação, né? Não tem planejamento. Você monta o time sub-23 e aí para 3, se você botar o sub-23, você vai ser rebaixado, porque o sub-23 é muito mais fraco do que os outros times. Sem dúvida. A própria federação coloca no regulamento prejudicando os clubes. Está no regulamento para prejudicar os clubes. É horrível. Até para fazer o outro lado do marketing, que é a nova moda do futebol, né? Que é colocar cantor, youtuber, essas. Para isso até seria melhor, apesar de eu ser contra, mas por outro lado, que seria melhor para o Resende fazer a série que fez o Cartoloco ou para um time da segunda divisão que precisa muito mais de espaço, não tem cota, não tem um monte de coisa para estar numa série dessa. Eu sou contra, mesmo assim, mas eu acho que para um time da segunda divisão talvez seria melhor, entre aspas, do que para um Resende que está na elite do Campeonato Carioca. Mas não pode. É a federação jogando contra o próprio campeonato, contra o produto dela. Esse é o lance. Eu já fui muito contra isso, mas hoje eu vejo já com outros olhos. Quanto que o Tanabi ia alcançar a projeção que alcançou se não contratasse o Cabanhas, por exemplo? Né? O próprio Fernando citou aí, a gente foi lá para Tabuão, lá para São Bernardo, para ver o Viola jogar pelo Tabuão, para ter a oportunidade de ver um cara que jogou Copa do Mundo e jogando a segundona no Baetão. Né? E o Viola fez 8 gols naquele ano, hein? Isso, e chama atenção pro campeonato, não vamos mentir não, cara, chama atenção pro campeonato e rende dinheiro pro clube, porque o cara da cidade lá, a padaria do Zé de Tarabi, se ele pagar para colocar na camisa do Tarabi a marca dele, e o Cabanho usar a camisa, a padaria dele vai aparecer pro Brasil inteiro, porque com certeza a grande mídia vai querer entrevistar o Cabanho. Mas a federação matou isso, é uma pena. Para fechar o grupo 1, só passar a segunda rodada, então. Segunda rodada já quarta-feira. O América de Rio Preto estreia em casa contra a Inter de Bebedouro, lá no Teixeirão. No Taquarão, Taquaritinga e Catanduva, belo jogo, hein? E o Fernandópolis tem outra pedreira. Já estamos de 3-0 na primeira rodada. Veremos como que se comporta contra a Matonense em casa, lá em Fernandópolis. Bom, Matonense é a favorita desse grupo, acho que os amigos concordam comigo. Se eu pudesse apostar, Matonense e Taquaritinga ainda aposta no Fernandópolis como terceira força, mesmo depois dessa primeira partida, que foi um revés, veremos aí. Eu até procurei para ler o que aconteceu, vai que aconteceu alguma coisa, sei lá, 4 expulsos, sei lá, mas não, parece que foi uma partida que foi dentro dos conformes, o Catanduva jogou bem mesmo. Certo, vamos ao grupo 2. Grupo 2, também com times tradicionais e times fortes também, hein? Temos o 15 de Jaú, que dispensa também comentários, né? Outro gigante do futebol paulista, tradicionalíssimo. Temos a Santa Cruzense retornando aí, a Vermelhinha, né? A Santa Cruzense, não, a Vermelhinha é Itapirense, estou louco, né? Mas a Santa Cruzense tradicional também. O Vossen de Assis, que eu acho um dos times mais legais do estado. O Vila Operária Centro Esportivo Mariano, sensacional. Temos o Grêmio Prudente, um dos favoritos também aí ao acesso, bateu na trave ano passado. Temos o Assisense, o Clube Atlético Assisense, 2 times de Assis nesse grupo, né? E fechando o grupo, temos o Oswaldo Cruz, o Azulão, certo? Na primeira rodada tivemos o Oswaldo Cruz perdendo em casa para o 15 de Jaú, 2-0. O Assisense venceu a Santa Cruzense por 1-0, no confronto que provavelmente é entre os 2 times mais fracos do grupo aí, não sei se os amigos concordam, mas deu Assisense 1-0. E o Grêmio Prudente, jogando no Prudentão, tropeçou no Vossen, empatou por 1-1. O Grêmio Prudente, que a princípio é o favorito desse grupo, mas a primeira rodada não mostrou muita coisa. O 15 já é uma incógnita, porque eles usaram uma estratégia que beira o bizarro, né? Eles não apresentaram o elenco, eles apresentaram o elenco sexta-feira numa live
7 horas da noite que ninguém assistiu. Então, até sexta-feira, ninguém sabia qual que era o elenco, que time que o 15 de Jaú ia jogar. E a gente só tinha os resultados das amistosas, né? Ganhou do Barcelona, ganhou do Catanduva, mas e aí, quem o 15 de Jaú contratou? Ninguém sabia. E aí apresentaram a live do nosso amigo manager, né? O gerente de futebol, né? Do Catanduva, um grande amigo da galera aqui, né? E tem o 15 de Jaú que a camisa pode pesar, não sei, para segundo ano, ao contrário de outros campeonatos aí, a camisa pesa um pouco. O 15 de Jaú deve passar de fase, ao contrário do América, que eu acho que não passa de fase, mas aí pro mata-mata é outra história, né? O Grêmio Prudente é o grande favorito do grupo, Vitor, você concorda? O que você acha desse grupo 2 e como que você vê os resultados da primeira rodada? Sim, mas me decepcionou um pouco. Mas a gente não pode esquecer que o Vossen também tem um time forte. Era para ser mais forte, né? Que o Vossen queimou a largada, saiu. O Vossen fez o que ele estava falando lá do União Suzano. Ele saiu pegando os jogadores dos times que foram bem o ano passado, estava com um time forte. Só que o que aconteceu? Eles não assinaram o contrato e foram anunciando. E começou a preparar o time, mas sem assinar o contrato com aquela história de vamos assinar mais próximo do campeonato, como muitos clubes fazem. O que aconteceu? Os outros times começaram a tirar esses jogadores do Vossen. Mas mesmo assim, o Vossen ainda tem um time forte. Eu acho que abaixo do Grêmio Prudente, para mim foi uma surpresa esse empate em Presidente Prudente, lá no antigo Farazão. Mas eu ainda vejo o Vossen como a segunda força do grupo, com o 15 sendo a terceira força. O 15 também não está com um time ruim, né? Eles esconderam o jogo um pouco, tudo, mas o 15 também montou um bom time, é um time para brigar. Eu acho que esse grupo, tanto o grupo 1 como o grupo 2, não vai acontecer aquilo que a gente estava falando, de que a terceira força seja muito abaixo dos dois primeiros colocados. Eu já vejo mais equilíbrio. E você, Fernando, como você vê aí o grupo 2? Você acha que a camisa realmente pesa na segunda ou não? Não, acho que não. Acho que tem muito time aí que chega e acaba... Eu acho que é um peso contrário em algumas situações. O lance de você ter uma camisa tão grande, por exemplo, do 15 de Jaú, é uma pressão muito grande para o time voltar, pelo menos, a uma Série A3, né? Isso. Então isso acaba, eu acho que gerando muita expectativa e às vezes a molecada, também o fato de ser sub-23, às vezes não segura a onda, né? Não tem torcida, mas pô, Jaú sempre foi público. É muito complicado, né, cara? Você ficar tanto tempo nessa divisão e é o lance da areia movediça. Parece que quanto mais você mexe, mais você quer sair, mais fica difícil para você sair. Tanto que tem times, a gente tem vários casos aí de time que caiu, cai e volta. Porque se você deixar de ficar, se você não subir no seu primeiro ano, isso vai demorar para subir, né? O Taubaté bateu e voltou, meio naquela, porque a gente sabe a história do jogo do Palestra e tal. A Inter de Limeira caiu e voltou. Tem que ser rápido, porque se você deixar é complicado. E o 15 de Jaú, eu acho que é um desses exemplos aí. Tem muita expectativa, mas eu acho que eu estou junto com o Victor. Eu acho que é a terceira força desse grupo aí. Eu chuto aí Grêmio Prudente e Vossen na frente. Desse grupo a gente tem o destaque também o Assisense, que tem uma maravilhosa dupla de ataque, que é o Lukaku e Ed Murphy, né? Grande dupla de ataque. que vai, com certeza, como bem disse o nosso amigo terror do interior paulista, aqui, o Paulo Xerec, o Ed Murphy é um jogador que tem um tiro da pesada no pé, né? Então é um jogador. Príncipe Nova York. Exatamente, aqui, né? Sensacional. E tem também o irmão do Adriano Imperador, está lá no Assisense também. Sim. E jogar ali é bem. Com esse calor que tá, é super tranquilo jogar em Assis. Se aqui já tá um inferno, imagina como é que tá lá. 10 horas da manhã, imagina. Tá louco. O Palmeiras já sofreu aqui 11 horas da manhã contra o Cuiabá. Imagina a segunda. Um dos estádios que eu mais passei calor na minha vida no passado na Copinha, quando não existia ainda a pandemia, eu, o Mário e o Caio, um dos piores calores que eu já passei na minha vida, assim, Assisense e o glorioso Dimensão Capela. Você passou no verão, né? Eu fui nessa época também, agosto, setembro de 2014, se eu não me engano. 2014, um jogo, o Vossen em Portuguesa Santista, que olha,
E era sábado à tarde, hein? Não era domingo 10 da manhã, não. Mas era um ali... sábado à tarde, a gente passou sufoco. Se não fosse o Robson Agonde, que era o treinador de goleiros, ter buscado água pra gente no intervalo lá e ter distribuído os copinhos, a gente ia sofrer, viu? Inverno ali não conta muito, não. É meio complicado também. Aliás, esse é outro ponto, né? Tudo bem que é a tradição do campeonato, os times não têm estádio com iluminação, mas jogar 10 horas da manhã é um absurdo, né, cara? Mas isso não adianta a gente chiar aqui, porque isso não vai mudar nunca. Né? Mas essa rodada teve muito jogo domingo à tarde, viu? Me surpreendeu 4, né? até. Foram 4 jogos domingo à tarde. Então, normalmente quando tem domingo à tarde. Espero que seja uma tendência, porque aí dá para fazer rodada dupla, o que é muito bom. Não, isso é outro ponto, né? Todos os jogos no mesmo horário, ou é tudo sábado à tarde, ou é tudo domingo de manhã. Péssimo. Na quarta-feira quarta-feira agora vai ser assim, todos os jogos. Todos os jogos no mesmo horário. Na quarta-feira. Na quarta-feira não tem opção. Inclusive, falando de quarta-feira, temos Rossi e Oswaldo Cruz, lá no Tonicão, em Assis. O 15 de Jaú estreia em casa contra o Assisense. Vai enfrentar o Ed Murphy aí, né? Espero que o Ed Murphy não cause alegrias na torcida adversária. E a Santa Cruzense recebe em casa o Grêmio Prudente no maravilhoso Leônidas Camarinhas, um estádio com um dos nomes mais legais também no interior de São Paulo, certo? Grupo 3, vamos para o grupo 3, que também existem times gigantes, não? Acho que os 5 grupos, cada um tem um time gigantesco jogando, né? E o grupo 3 tem talvez o principal retorno, né? Que é o Mogi Mirim, que a gente tem que falar depois de 3 anos de volta, né? Depois de 3 anos de volta, não, depois de 3 anos de fora, né? E praticamente decretar falência, aquela confusão toda com o Rivaldo, cheio de problemas, cheio de dívida, o Mogi finalmente retorna ao profissionalismo, né? Estreou, infelizmente, perdendo para o São Carlos, um confronto complicado, né? Contra um adversário que está mais bem preparado, mas é um time para a gente ficar de olho aí, sem dúvida, né? Porque é um dos mais tradicionais do campeonato, sem dúvida nenhuma, junto com o 15 de Jaú, América, o próprio Rio Branco de Americana, que também está nesse grupo, né? Então, são 2 times de São Carlos desse grupo. O São Carlense, que não é aquele São Carlense clássico, temos que citar aqui, né? É outro São Carlense, é outro que, no mesmo caso ali, meio Novo Horizontino, né? O escudo é parecido, o nome é parecido e tal, tenta recriar a atmosfera do São Carlense antigo, mas não é o mesmo São Carlense, que é o Grêmio São Carlense, e tem o São Carlos FC, são os 2 times de São Carlos desse grupo. Temos também o Independente de Limeira, a Itapirense, essa sim a vermelhinha, o Mogi, o Sapão, o Mogi Mirim, e o Rio Branco de Americana, que eu não sabia, é o primeiro Tigre do Brasil, como bem diz a faixa lá no estádio da Silvita. Até tuitei isso esse final de semana. Na primeira rodada tivemos Rio Branco 2, São Carlense 1, foi o jogo que eu acompanhei no sábado à tarde. Foi um belo jogo, gostei do time do Rio Branco. Um time que trabalha bem a bola, tem um meio de campo interessante ali, troca bastante passe, mas é o time que quer fazer gol bonito. Esse é o problema, pelo menos essa primeira rodada foi o problema do Rio Branco. Só quer fazer gol de dentro da área, não vale chute de fora da área, quer entrar tocando na defesa, enfim. Acabou fazendo um gol de falta ali que não teve nada a ver com o estilo de jogo do time. Em Limeira, tivemos Independente de Limeira 1, Itapirense 1. Também um confronto entre os 2 times mais fracos do grupo, não sei. Eu tenho essa impressão. E o São Carlos vencendo o Mogi Mirim, no retorno do Mogi ao profissionalismo, lá em São Carlos. O São Carlos fez 1-0 no Mogi. Já vou passar a segunda rodada, antes de passar para os amigos. Na segunda rodada teremos São Carlense e Independente de Limeira. A Itapirense recebe o São Carlos. E o Mogi Mirim volta ao seu estádio depois de 3 anos. Olha esse jogo, Mogi Mirim e Rio Branco de Americana. Isso é jogo de primeira divisão, né, cara? Isso é jogo de Série A. É um pecado ver esses 2 times jogando na segunda e se enfrentando na segunda. Infelizmente, lá no Vail Chaves, em Mogi Mirim, teremos Mogi Mirim e Rio Branco de Americana. Bom, Fernando, fala um pouco do retorno do Mogi Mirim. É bem legal ver o Mogi Mirim de volta, né? Tem o apoio da prefeitura, parece que o prefeito da cidade está colocando um dinheiro. É outro também que fez parceria e terceirizou o futebol, mas tem um apoio forte da prefeitura. Eu vi umas fotos do estádio, o estádio está reformadinho, pintaram o estádio inteiro. Parece que o trabalho lá, no primeiro ano, eu acho que é difícil já um acesso logo de cara, né?
Mas se manter aí nessa levada, nos próximos anos a gente pode ver o Mogi subindo, né? Torcemos muito para isso, com certeza. O lance do Mogi é primeiramente se manter mesmo, porque ficou um cenário de terra arrasada total ali depois que o Rivaldo saiu. A gente sabe o que aconteceu, foi complicado, o estádio ficou abandonado, ficou tudo largado. O fato de ter uma parceria não tem como, é a forma de recomeçar, e é legal ver a prefeitura ajudando de certa forma a dar um tapa no estádio. Eu acho legal, muito legal. Um time aí, com tanto tempo de primeira divisão, Campeonato Brasileiro, de Série B, quase subiu para a primeira divisão do Brasileiro em 95. Eu acho sensacional, sensacional. Um dos estádios mais legais que a gente tem no interior. E essa volta do Mojimirim talvez seja realmente a volta mais esperada. Eu espero muito que eles se mantenham, porque foi um time que, olha, sinceramente, esses últimos anos, tudo que a gente escutou, tudo que a gente acompanhou, eu não imaginava que ia voltar tão cedo, não. Então, espero que permaneça, espero que fique, e quem sabe aí subir. Não é time para ficar jogando a segunda. Tem vários nesse pacote, né? Times que não eram para estar nesse campeonato. E o Mogi é um deles, espero que volte. Quarta-feira o Mário deve ir nesse jogo aí. Esse eu adoraria assistir. Jogo de primeira divisão de anos 90. Total, né? Mojimirim, Rio Branco. Muito legal. Espero que volte. É o grande jogo da rodada. Não sei se sobe já direto esse ano. Eu acho que nesse grupo o Rio Branco, não só nesse grupo, né? Mas o Rio Branco é um dos que eu acho que vai brigar lá na frente. Mas vamos aguardar. Quem sabe, né? Eu acho que o Rio Branco sobra nesse grupo. Eu também acho. Eu acho que é um time que vai disputar acesso, o Rio Branco. E você, Vitor, o que você vê desse grupo aí? O Rio Branco é o grande favorito. Para mim, o Rio Branco está entre os 4 grandes favoritos da competição. O Mojimirim fez algo interessante, né? Ele contratou o André Alves, que foi o treinador vice do ano passado com o Bandeirante de Birigui, mas não é para um trabalho assim, ainda vamos trazer um monte de jogador aqui e você vai subir. Não, fizeram peneira, fizeram aquele trabalhinho de formiguinha, mas com um bom treinador, que eu acho que se mantiverem a estrutura, com a parceria, com a prefeitura e tudo, e aí não mudar tanto para o ano que vem, criar uma forma de manter esse elenco, aí eu vou falar mais para frente do Mauá, quando a gente chegar no grupo 5, que está fazendo esse trabalho. Talvez o ano que vem venha com mais força, se manter toda a estrutura, né? Claro, aí vem naquela conversa que a gente teve, aí terceiriza o futebol e para o próximo ano, vai continuar ou não? Se continuar, eu acho que o Mojimirim o ano que vem vai dar bons frutos, tá? Mas o Rio Branco é o grande favorito. O destaque do gol de falta que você falou, Sérgio, do Luiz Antônio, estava conversando com o pessoal que acompanhou a pré-temporada do Rio Branco, fala que nos treinamentos ele acerta no mínimo mais da metade das cobranças de falta que ele treina, viu? Que o pé é calibrado dele, então tem que tomar cuidado. Aí o Rio Branco tem uma grande arma aí nos jogos, que é essa cobrança de falta do Luiz Antônio aí, que ele tem um nível de acertamento muito alto. É uma pena que a gente não pode pôr os gols aqui, porque a maravilhosa Eleven Sports não permite, né? Mas lá no Twitter da FATV tem o gol de Americana. Pode entrar lá, que foi realmente um golaço de falta. Nosso amigo Corneta também retweetou. É fácil de achar o gol do Rio Grande do Sul. Foi um golaço de falta do meio da rua ali. E o Luiz Antônio é bom jogador, realmente bom jogador. Mas o Rio Branco peca disso que eu falei. É um time que quer tocar a bola até entrar com bola e tudo, sabe? E isso pode prejudicar mais para frente. Mas para mim a grande força desse grupo. Talvez o São Carlos seja a segunda força desse grupo. Não sei. Fico entre São Carlos e Mojimirim como segunda força desse grupo. Mas o Rio Branco eu acho que sobra. Como disse o Vitor, concordo. Entre os 4, chega na semifinal para brigar pelo acesso do Rio Grande Americano. Fala, Vitor. Só um detalhe, né? O São Carlos ele tem um índice de aproveitamento quando joga a segunda divisão que é muito alto. Então não dá para descartar, não. E normalmente consegue subir com títulos, né? Ele subiu em 2015 com título, aí foi rebaixado em 2019 na A3, não jogou ano passado. Então, mas o São Carlos, quando entra na segunda divisão, normalmente entra para disputar nas cabeças. Em 2005, né? 2005 e 2015, né? Uhum. Aliás, temos vários ex-campeões da segunda esse ano no campeonato, né? E vários clubes que foram ex-campeões.
O que mostra também que vai ser um campeonato bem disputado, apesar do nível técnico distante entre os grupos de mais do interior, os mais próximos da capital. Temos muitos times tradicionais, muitos campeões, clubes que já foram campeões do segundo ano. No grupo 4, inclusive, a gente tem um. Vamos lá, grupo 4, então, com o Barcelona, nosso querido Barcelona da capital do Socorro, chegando já próximo da capital e na capital, né? Porque a capital do Socorro, o Barcelona é da capital. Muita gente não lembra, mas é sim um time da capital de São Paulo, o Barcelona da capital do Socorro, certo? Temos os dois times de Guarulhos, o Flamengo de Guarulhos e o AD Guarulhos. Temos o Paulista de Jundiaí, outro gigante, que dispensa comentários, também um dos favoritos ao acesso, né? Temos o Mauaense, do nosso amigo Luiz Gustavo Folha, o Califa de Mauá, e temos também o nosso estreante de 2021, a grande novidade do campeonato, junto com o Mojimirim. A gente não pode citar. O Mojimirim é novidade num outro ângulo, né? Mas o Colorado Caieiras é a novidade no sentido de estreia. Fernando, inclusive, esteve no primeiro jogo, na estreia do Colorado no profissionalismo, né? Que foi em Guarulhos. Acabou cedendo um empate no finalzinho ali contra o AD Guarulhos, 1-1, né, no Ninho do Corvo. Um abraço para os banheiros do Ninho do Corvo também, que não são limpos desde 1990. Beleza. E ainda falaram que eu estava mentindo, hein? Eu queria falar aqui, eu não tenho papo na língua, mas eu não vou meter meter a boca no trabalho do rapaz, né, cara? Mas cadê a assessor de imprensa? Já vou falar, não seguro. O cara é assessor de imprensa do Flamengo, não tem uma notícia do Flamengo. Para fazer o guia da FATV lá, aliás, acesse o guia da FATV, cara, eu não sabia nem o nome do técnico do Flamengo, cara. Não sei quem teria o Flamengo até agora, porque não existe informação do Flamengo na internet. Por quê? Porque o assessor de imprensa prefere xingar quem fala quem promove o time. Caça-like. Mentiroso e caça-like. Cara. Não me o Mário viu como é que tava o banheiro. Cara, sério. Tava... Eu devia ter... É que nem me atentei a tirar foto. As únicas pessoas que vai cobrir o time, ele arruma confusão. Nossa. Não, mas o banheiro tava... Não, assim, todo mundo sabe. Se alguém é pago para limpar todo dia, a pessoa não tá fazendo o trabalho dela. Porque, sério mesmo, foi... Acho que a última vez que foi limpo foi quando o Flamengo ganhou o título da 2, lá da 3. Bem provável. Nossa, mas estado deplorável. Aliás, não é o que tem de estádio aí que durante a pandemia, só porque não tem torcida, a galera abandonou. Não é brincadeira, não, viu? O Nacional é outro. E com torcida mesmo é abandonado. Total. Não. E já do Corvo, eu até compartilhei o tweet do Fernando. É top 3 dos piores banheiros do estado e do país, sem dúvida nenhuma. Só pede pro do Água Santa que o Inamar, se a pessoa tiver mais de 1,90 m de altura, não consegue entrar no banheiro. Porque bate a cabeça no teto. O banheiro é embaixo da arquibancada, né? Fernando caiu, mas daqui a pouco vou. Então, tivemos, repassando os participantes aí, Paulista de Jundiaí, Flamengo de Guarulhos, o Barcelona da Capital do Socorro, o Mauaense, o Grêmio Mauaense, o Guarulhos, a AD Guarulhos, e o Colorado Caieiras. Primeira rodada tivemos Paulista, o Flamengo, certo? O jogo que o Flamengo foi assaltado, né, com um impedimento, um dos impedimentos mais absurdos. Voltou, Fernando, voltou. Um dos impedimentos mais absurdos da história do futebol brasileiro foi marcado em Jundiaí, né? O Barcelona perdeu em casa para o Mauaense, 2-0, continuando o Barcelona sendo o Barcelona, né? O Barcelona entra naquela lista de clubes que a gente já sabe que antes do campeonato não vão subir, né? E o AD Guarulhos empatando com o Colorado Caieiras, 1-1, jogo de estreia do Colorado. O Paulista, eu acho que é outro que sobra nesse grupo, né, Vitor? O que você acha? Eu tô achando que não é tão bem favorito, não. Eu acho que as forças entre Paulista e Flamengo são bem equilibradas. Os dois, sim, acho que sobram do resto do grupo. E pela rodada de ontem, até pelo potencial de crescimento, acho que o Colorado vem como terceira força. O Colorado fez uma boa parte. O Fernando teve lá, né, lá em Guarulhos. Eu vi pela internet. O Colorado foi melhor que o Guarulhos durante a maior parte da partida. Muito, né? Melhor. Então, e acabou sofrendo até no final caiu um pouco, porque o Colorado só estava com 4 no banco, sem goleiro reserva, pelo menos para essa rodada. E o fato interessante, o Fernando da Silva, que era o treinador do Colorado Caieiras, que foi por anos treinador do Mauaense e do Mauá,
Ele preparou o Guarulhos durante a pré-temporada e saiu faltando um mês para a competição e assumiu o Colorado faltando 2 semanas, uma semana, né, para o campeonato começar. Então ele conhecia bem aquele time. Não 100%, que no último mês sempre chega mais jogadores, mas ele conhecia mais ou menos o que iria enfrentar nessa rodada de abertura. Fernando, você teve nos 2 jogos desse grupo, né? Barcelona e Mauaense, que deve ter sido horroroso. Não precisa nem ver o jogo para saber que foi horroroso. Deve ter sido... eu vou repetir a pergunta aqui, antes da gente falar dos 2 jogos. Vou repetir a pergunta também feita pelo nosso amigo internauta Paulo Xerec. Na quinta-feira ele me perguntou isso. Ele estava aqui, eu estava escrevendo o dia da segunda, e tem a pergunta de $1 milhão que eu vou fazer daqui a pouco, né? Mas será que... Acho que você já até entrou nesse assunto. O interesse do Barcelona não é subir, né, cara? Não é ganhar jogo, cara. O Barcelona joga por jogar, cara. Tá vivendo ali do dinheiro do Diego Costa, ganhou mais uma graninha agora com o Diego Costa aí do Atlético. Acho que o dia que o Diego Costa aposentar, o Barcelona aposenta junto, né? Não, mas é isso. Aliás, eu nem, na verdade, sei por que eles jogam todo ano. É muito legal que joguem todo ano. É o sétimo ano. É mais um time na cidade. Mas o intuito, eles tentam cair o raio 2 vezes no mesmo lugar, né? Vender alguém, tirar uma grana daquele jeito, porque eles não jogam lá no bairro, né? O Capelão não existe desde 2005 praticamente. Enfim, vai ser todo ano nisso daí. Já ano passado não ganhando nenhum jogo, esse ano com o grupo que tá, não acho que ganha. Nossa, foi um jogo bem ruim, bem ruim. É que o Mauaense também é muito ruim. Eu achei horroroso o time. Foi 2-0 porque achou 2 gols lá, conseguiu fazer, mas o Barcelona provavelmente vai ficar em último nesse grupo aí. Não tem muito o que se fazer, não. Não tem muita coisa, sinceramente. E o Mauaense eu também acho que não vai longe. O Guarulhos e o Colorado já foi diferente. Aí já foi um jogo de futebol, tal. Mas eu achei o Colorado melhor, bem melhor. Teve mais chance, criou mais. O camisa 9, eu esqueci o nome dele agora, infernizando a zaga do Guarulhos. Fizeram 1-0, podia ter feito mais. Sofreram pênalti aos 50 do segundo tempo, que o pessoal jurou que não foi. Eu estava do outro lado, eu não sei. Não consigo opinar e eu não revi o lance no computador depois. Eu achei que foi. Eu acabei não vendo depois. Mas o Colorado foi bem. O Guarulhos talvez engrene aí com o passar do campeonato, tal. Um time que teve bastante vontade, teve suas chances aqui e ali, mas o Colorado foi melhor. Eu acho que o Colorado vem provavelmente aí para se classificar. Talvez atrás de Paulista, talvez atrás de Flamengo, mas eu acho que vai ficar, eu estava falando isso com o Mário, inclusive, acho que vai ficar Colorado, Paulista e Flamengo. Acredito eu e o Guarulhos aí como uma zebra para tentar. Pelo que eu vi ontem, eu acho que Mauaense e Barcelona são os candidatos a ficar em 5º e 6º colocado. Pode mudar, né? Pode chegar jogador, aquela coisa toda. Mas com o que eu vi ontem, eu não aposto em Mauaense. E o Barcelona a gente já sabe, né? Não dá para apostar, não. Só um detalhe, Sérgio. O Guarulhos eu achei que tem alguns bons jogadores individualmente. O Cláudio veio aqui, até chuta bastante ele fora da área. O Ítalo, né, o que entrou no segundo tempo, cabeludinho, que mudou até o jogo. O Guarulhos começou a equilibrar as ações quando ele entra no segundo tempo, que eu achei bom jogador. O Guarulhos tem potencial para crescer. Só que o Colorado também tem, né? Até pelo fato que a gente falou aqui de ter ido só com 15 para o jogo, né? Então tem muita espaço aí para escrever atletas e a gente não pode esquecer que eles estão com um treinador que estava no Mauá no passado. O Mauá foi o 5º colocado, então que conhece a divisão. Então possa ser que venha jogadores de qualidade. Mas ainda acho que o Flamengo e Paulista e Flamengo, acho que estão um pouquinho acima. Pela estreia, o Paulista até teve mais posse de bola, mas o Flamengo teve as melhores chances e ainda foi garfado, né, com aquele lance, aquele impedimento ali bizonho que a arbitragem marcou. Mas Paulista e Flamengo, acho que os 2 primeiros, e o Colorado brigando com o Guarulhos pela terceira força, mas acho que o Colorado está um pouquinho à frente. Eu vi um grande trecho de Paulista e Flamengo, vi junto com o Rio Branco e São Carlense, e realmente o Flamengo
perdeu mais gols, né? Mas o Paulista teve mais posse de bola, aquela história. E foi realmente garfado. Agora, eu fico... Assim, é o mal de clubes próximos da capital, né? É muito mais difícil achar informação. Eu fico com o pé atrás com essa falta de informação do Flamengo. Você, por exemplo, tem uns absurdos. Por exemplo, o Instagram oficial do Mauaense, o nome do time está errado, sabe? Umas coisas assim, cara. Os times da região metropolitana e próximos da capital são muito relaxados quanto a isso. É muito difícil conseguir informação. E essa falta de informação do Flamengo me deixa um pouco com o pé atrás. Não sei se o Vitor aponta o Flamengo como um dos favoritos, se ele sabe de alguma contratação ou de algum jogador de destaque do Flamengo. Mas, a princípio, eu coloco o Paulista muito à frente, Colorado, segunda força, e o AD Guarulhos não dá para... É que o Flamengo também foi a grande decepção do ano passado, a gente não pode esquecer disso, né? Todo mundo o Flamengo foi muito mal ano passado. Todo mundo falava que o Flamengo era o favoritaço a subir, porque tinha caído da 3 e não passou da primeira fase. Então, outro ponto para a gente colocar outra coisa para a gente colocar um ponto de interrogação do Flamengo aí. Não sei, né? Mas eu acho que os dois de Guarulhos brigam pela terceira vaga, na minha opinião. O Vitor já acha que o Flamengo bate de igual para igual com o Paulista. Você tem alguma informação do Flamengo, só para a gente fechar esse assunto, Vitor? Não, o Flamengo contratou. O Flamengo buscou muito jogador de fora, né? De outros estados. Assim, com até experiência em elites de futebol dos outros estados. Por isso que eu acho que o Flamengo tem um time forte, não está com muito jogador conhecido no futebol paulista, mas foi um que arriscou e eu acho que contratou bem. Mas assim, e outra, pelo que apresentou sábado também, porque o Paulista é um bom time. O Paulista montou um time forte. Igual, né? Então, e jogou bem, né? Fez um belo jogo. Poderia ter ganho também, como poderia também ter... O empate acho que foi justo, mas teve chances para matar o jogo. Inclusive quando estava 1-0 ainda, né? O Flamengo saiu na frente. Bom, para a gente fechar, então... Só para eu falar do Mauaense, eu achei o time fraco, mas eu gostei do centroavante, que fez até o primeiro gol, não, o segundo gol que ele faz dentro da área, e ele também teve uma chance de cabeça que o goleiro do Barcelona pegou a queima-roupa. Eu achei que ele se coloca bem, não se esconde no jogo, é um centroavante que aparece, mas realmente é um time que, no geral, não me agradou, não. Bom, então eu vou passar a segunda rodada. O Flamengo deve ganhar na segunda rodada, porque pega o Barcelona, né? Então, provavelmente uma vitória garantida aí. Não acho que o Barcelona é complicado. O Mauaense pega o Guarulhos, lá no Benedetti. Pedro Benedetti também informado, finalmente pintaram a fachada das cabines do Benedetti, depois de 52 anos sem telhado lá, deu a ventania e caiu tudo. E o Carlos Serracini voltando ao futebol profissional. Teremos um jogo em Caieiras nessa quarta-feira, de volta aí o Colorado estreando dentro de casa contra o Paulista de Jundiaí. Um bom teste aí para a gente saber esse time do Colorado. E olha como o estádio que está reformadinho, bonitinho. O Carlos e olha como eles tiraram aquela cabine do meio que atrapalhava a visão, que ficava quase dentro do campo quando a gente ficava na arquibancada. A cabine ficava na frente da arquibancada. Eles tiraram aquilo, pelo que eu entendi. Então, quarta-feira eu vou lá, porque esse jogo é muito legal, né? O time novo com um dos mais antigos. Fui uma vez lá só, acho que inclusive o Fernando estava. E olha o Paulo Xerec, veio o Palmeiras e São Paulo, acho que foi. A gente foi, né, nesses jogos aí. Eu não vou em profissional desde a época do Força, né? Desde a gloriosa época que a gente estava na Rede TV ainda. Faz muito tempo. Sim. Fala, Vitor, desculpa. Então, e olha como às vezes um favorito pode, por causa de um empate em casa, pode começar o campeonato não tão bem. Paulista empata com o Flamengo em casa e vai fazer esse jogo contra o Colorado, que não é um time fraco, né? Jogando em Caieiras. Pode sair derrotado. Aí vai fazer 1 ponto em 2 jogos para um time que é considerado favorito, é muito ruim, viu? Mas aí no final de semana é Barcelona e Paulista de Jundiaí. Aí se recupera um pouco, né? Tranquilo. Aí com certeza deve fazer os 3 pontos. O Barcelona já está há mais de 2 anos sem vitória, né? Sim, o último foi com a bola rolando, foi contra o Jabaquara na Javari, né? Estava lá. Na Javari, e depois teve uma vitória contra o mesmo Jabaquara pro WO, que foi quando o Jabaquara sofreu a suspensão por quebra de regulamento lá em 2019. Só para constar, nunca, ele já acho que é o 4º ano que está mandando jogo no Nacional e nunca venceu nenhum jogo no Nacional.
ganhou alguns na Javari, mas nunca venceu nenhum jogo no Nacional. Ainda tem esse tabuzinho aí. Eu acho que esse grupo 4 é o mais fraco do campeonato, né? Vocês concordam? Não, eu acho o 4 e o 5 estão ali, hein? É que o 5 tem o Zac, né? Mas eu acho que... Não, o 4 é mais fraco. Concordo. Depois a gente vai falar o porquê. Grupo 5 com o retorno, né? As duas equipes, nenhuma jogou ano passado. As duas de Suzano não jogaram ano passado. Né? Da União Suzano jogou. O Zac. Jogou já faz... É o terceiro ano seguido que eles jogam. Minha cabeça é... Enfim. Então, o novo União Suzano, com o novo escudo, o quarto escudo do União Suzano, só dessa semana. União Suzano e o Ecos, os dois times de Suzano. Outro estádio também está reformado, né? O Suzanão reformado. Os dois times de Mogi, das Cruzes, né? O União Mogi e o Atlético Mogi. Temos o Mantiqueira de Guaratinguetá e o Mauá FC, são os times do grupo 5, os times ali tirando o Guaratinguetá, que é o Vale do Paraíba, times da região metropolitana da cidade de São Paulo, certo? Na primeira rodada, tivemos o Mauá vencendo o Mantiqueira por 2-1. Achei que o Mauá começou super bem, abriu 2-0 rapidinho. Achei que o Mauá ia destruir, mas aí no segundo tempo parece que tirou o pé, acabou tomando o gol. Venceu o Mantiqueira por 2-1. O União Suzano venceu o União Mogi por 2-1, lá no Suzanão. E o Atlético Mogi continua a saga do Atlético Mogi de derrotas. 38, né? 38 jogos sem vencer. Perdeu de 1-0 para o Ecos. E a pergunta de $1 milhão. Já o Vitor já levantou a mão, mas eu vou fazer a pergunta antes. Conseguirá o Atlético vencer uma partida esse ano? Interrogação. Deu uma de Roberto Avalone aqui agora. Eu acho difícil. Não ganha do Ecos, não ganha de ninguém, cara. Se a gente montar o time da LTV, não ganha do Atlético. O problema do time da LTV é que cada um vai ter que perder uns 15 quilos para poder jogar, né? Chutando baixo. Mas vamos lá. Eu estava na última vitória do Atlético Mogi, né? Contra o Real Cubatense, lá em 2017. Aliás, quem precisar de fotos do time posado da última vitória, pode conversar comigo que a gente dá um jeito. Eu tenho essa foto. Mas o Atlético Mogi, muito difícil. A não ser que o Ecos, lá no segundo turno, veja que não vai ter chance, ele desmonte o time e dá aquela sorte. O jogo vai ser em Suzano, né, no segundo turno. Não podemos esquecer que o Atlético Mogi perdeu em casa para o Ecos. Então, é complicado. Mas, voltando ao grupo, cara, para mim, o União Suzano está entre os favoritaços da... É o grande favorito do grupo e está entre os favoritaços do geral. O União Suzano montou um belo time. Tem o Ricardo Costa, que foi o campeão do ano. O Ricardo Costa tem 4 acessos nos últimos 5 anos, né, de divisão. E o acesso que ele não fez, ele estava subindo até os 47 do segundo tempo pelo São José e tomou o gol do Comercial no último lance lá em Ribeirão Preto. Aí perde o acesso. Então é muito difícil não apostar no União Suzano, mesmo com as confusões administrativas que o clube tem, mas afastaram, né, o presidente lá, ele se afastou, então tá 100% com quem pegou o clube quem pegou o futebol para tocar. Mas eu quero chamar a atenção para o Mauá pelo seguinte fato: o Mauá mudou um pouco o time do ano passado para isso, mudou o treinador, né, o Galego, esse ano era o Fernando da Silva, ano passado. E tem jogadores que já estão no elenco há 3 anos. O Inatan, que é até um índio, né, que joga de lateral, e o Vinícius. Esses 2 jogadores estão na 3ª temporada pelo Mauá. E é aquilo que eu falei lá do Mogi Mirim. Se o Mogi Mirim, com um bom treinador, conseguir manter o trabalho, vai começar a dar bons frutos. E o Mauá, para mim, é a segunda força do grupo. Agora, para falar quem é a terceira, é difícil, viu? Tá entre o União Mogi e o Mantiqueira, mas eu achei os 2 times muito abaixo, mesmo com não tendo perdido de muito, né? 2-1. Eu acho que os times são tão bem abaixo dos dois melhores do grupo. Porque Atlético Mogi e Ecos a gente desconsidera. A gente sabe, a gente tem que ser sincero aqui. Não vai para frente, não vai classificar. São os 2 mais fracos. O Zac e Mauá são realmente mais fortes. São os 2 líderes. E aí, a terceira força, os 2 vão brigar
na porrada, ali Mantiqueira e União Mogi. A impressão que eu tenho é que o Mantiqueira é um pouco melhor do que o E União. o União já andou brigando com a prefeitura, né? Falaram que não tinha apoio, aí agora o presidente voltou atrás falando que tem. Então tá Eu vi a nota oficial do União Mogi. então tá tendo um rolozinho lá em Mogi das Cruzes lá. E o Mantiqueira depende muito do que o soldado quer para esse ano, né? O ano passado foi muito bem, bateu na trave do acesso, mas o Mantiqueira é 8 ou 80, né? Ou ele chega muito longe, ou ele fica lá na primeira fase ganhando meia dúzia de jogos. Eu coloco o crédito no Mantiqueira justamente pela campanha do ano passado, né? Vai que animou, que o soldado animou, por ter morrido tão perto da praia, vamos dizer assim, né? Quem sabe ele não animou e investiu no time de novo. Mas a gente sabe que o soldado, antes de mais nada, é um sonhador, né, cara? É tipo um seu Pedro Ribeiro Lima, né? Tem o time dele ali e brinca de montar time, porque sabemos que é caro, e é tudo que a gente já falou aqui, né? Agora, aí você, Fernando, concorda com tudo que a gente falou aqui? O Atlético Mogi e Ecos muito mais fraco. O Atlético Mogi não deve ganhar realmente mais nenhum jogo esse ano, né? O Zac, dá para apostar realmente nesse Zac? Não fico com o pé atrás como eu fico, não? O lance do União Suzano nos últimos anos, ele teve aquela campanha de 2013 que ele destruiu na primeira e na segunda fase, que aí todo mundo animou, ele ganhou do Olímpia, bem, destruiu. Aí chegou na terceira fase, ele perdeu 6 jogos e perdeu de goleada. Assim, tem aquele pé atrás que a gente fica com o time, sempre, né, por causa de toda a história, mas só de ter o técnico que tem, não tem como você tirar. Não tem como. Um cara que tem 4 acessos em 5 anos, é isso que o Vitor falou, e o 5º ano foi um acesso perdido nos acréscimos, não tem como você tirar dessas listas. Porque o cara sabe jogar esse campeonato. E ele sabe, mesmo que você não conhecer nada do time, e é um time bom, pelo menos no papel, o cara chegar com esse jeito, com esse know-how para jogar uma segundona, você tem que apostar. Eu coloco um time, eu acho que vai brigar pelo acesso, porque ele sabe os caminhos, né? Sabe como jogar o campeonato. E esse grupo, para mim, é o que está mais definido em relação a forças. Para mim, a União Suzano e o Mauá brigando pelo primeiro e segundo, terceiro e quarto Mantiqueira e União Mogi, e lá embaixo o Atlético Mogi e Ecos. E o Atlético Mogi em último, né? E uma pena não jogar o Barcelona com o Atlético Mogi. Eu sempre quis ver esse jogo. E eles nunca caem no mesmo grupo, infelizmente. Eu queria muito ver o Barcelona poder ganhar pelo menos 2 jogos, aí o Atlético Mogi fazer alguma coisa. E o amistoso para definir quem é o pior do estado. Sim, e do mesmo jeito que eu falei do Barcelona, mas que ainda tem o dinheiro do Diego Costa até hoje, eu acho legal que jogue, quanto mais tinha que ter 80 times. Mas eu não entendo como que o Atlético Mogi todo ano joga com esse nível. Eu não entendo por quê, o motivo de eles jogarem. O que eles estão fazendo? Qual que é o intuito deles? O intuito deles é o cara tá de teimosia porque quer ganhar um jogo no ano? Eu não sei. Porque não faz nada, é um saco de pancada. Ano passado tomou 2-9-0, um em casa, um pro União no Clássico, e outro em casa pro União Suzano. Eu não entendo como é que joga. Ano passado eu não consegui ver, esse ano eu pretendo ver 1 ou 2 jogos deles, porque eu sempre fico com aquela impressão, igual o Barcelona, que é o último ano deles no profissional. E todo ano eles estão jogando. Então eu pretendo ver, porque vai saber, né? Mas eu acho que não batem, eles não quebram a série esse ano, não. Eu acho que vai continuar essa série sem esse monte de jogo sem ganhar. Tem um detalhe interessante. O Barcelona, apesar de fazer campanhas fracas e raramente ganhar, o Barcelona normalmente ele não passa vexame que nem o Atlético Mogi passa, né? O Atlético Mogi ano passado 7-0, né? Teve um 7-0, mas o Atlético Mogi teve 2 9-0. Em 2019 Sim. Teve um 10-0. Então, o 2019 do Barcelona teve empates também. Estava falando da vitória do Jabaquara, mas chegou a arrancar empate do time que estava brigando para classificar. Chegou até num certo momento ali, até se ganhasse um jogo e entrava na briga, né? Não conseguiu. Ele não passa vergonha, né? Não passa vergonha. Você até passa uma vez ou outra. Agora o Atlético Mogi é vergonha atrás de vergonha, assim. E o Atlético Mogi no começo, ele não era esse saco. Não era assim, não. Lá 2005, 2006, aqueles primeiros anos. Pô, eu fui ver Atlético Mogi e União Mogi, que o Atlético ganhou, tipo, 3-1, 4-1. Não lembro o jogo agora.
Era um time que fazia. Agora, de anos aqui para cá, de 5, 6 anos para cá, é uma completa negação, né? Como é que pode, cara? E até esses últimos anos que ele vencia 1 ou 2 jogos, normalmente, a última vitória contra o Real Cubatense, mas sempre tirava ponto do União Mogi. Eles faziam questão de fazer, tipo, é o confronto da cidade, é a rivalidade da cidade. Tem diversas vitórias contra o União. Se eu não me engano, em 2016 ganha 2017, antes do crescimento do União Mogi, que o União Mogi sai de penúltimo do grupo para a semifinal, né? E tinha roubado o ponto do União, mas ultimamente, um dos 9-0 do ano passado foi para o próprio União, né? Sim. Mudou completamente. O Mogi, na história, já passou de fase mais de uma vez. O Barcelona jogou em 2004 a primeira vez, quando era B2, 2005 a segundona. É a 12ª participação, nunca passou de fase. O Atlético Mogi já chegou em terceira fase de campeonato. Eu ia falar isso agora. Eu lembro do Atlético Mogi jogando em terceira fase. Em 2009, custou o acesso do Palestra. Na penúltima fase, na terceira fase, o Atlético Mogi chegou, já estava eliminado, e o Palestra, na última rodada, era só ganhar do Atlético Mogi, que ia disputar o acesso com o grupo mais fácil. Meteram um salto alto monstro, empataram com o Atlético Mogi no Baetão, aí foi para o grupo difícil, lá com Red Bull, Taubaté e Desportivo Brasil, que acabaram não subindo com o Taubaté depois. Mas o Atlético Mogi dava trabalho, ele chegou a classificar mais de uma vez. Embora ele esteja passando várias vergonhas, ele já passou de fase, coisa que o Barcelona nunca passou. O Barcelona disputou para passar de fase, acho que uma vez só, no primeiro ano, e foi eliminado na última rodada num jogo que eu estava em Taboão da Serra, porque o outro time ganhou. Mas agora mudou um pouquinho, apesar os dois não fazem nada, o Atlético Mogi tá muito mais vergonha, né? Bom, na próxima rodada teremos um jogo que eu acho bem legal, hein? Quarta-feira, União Suzano e Ecos. Comando do Ecos, né? Seria, apesar do estado ser o mesmo, o mando é do Ecos, certo? Então, Ecos e União Suzano lá no Suzanão. Teremos Mantiqueira e Atlético Mogi em Mantiqueira, né? Em Mantiqueira não, em Guaratinguetá, e o União Mogi pegando o Mauá Futebol Clube lá no Francisco, no Nogueirão, né? Bom, abri aqui só as notícias do dia aqui da segundona, e tem um destaque muito importante aqui. Primeiro, o São Carlos contratou um zagueiro, Matheus Henrique, ex-Amparo, e estava jogando a segundona de Santa Catarina pelo Tubarão, certo? E uma notícia muito importante que eu vi agora, eu não sabia. Quem marcou o gol da Santa Cruzense na vitória? Lukaku fez o gol da Santa Cruzense. Olha ele aí, cara. Saída fez gol do Chelsea na Premier League e fez gol da Santa Cruzense. Grande Lukaku, certo? Não sei se foi um passe do Ed Murphy, né? Mas se foi um passe do Ed Murphy, torna o lance mais legal ainda. Então, parabéns ao Narcisense aí pela vitória. Para a gente fechar o assunto, que a gente já estourou o horário aqui. Apontar os dois que sobem é muito difícil, mas os 4 da semifinal, dá para apontar? Vamos fazer um momento mãe de Iná aqui. Eu até coloquei no Instagram e no Facebook. Para mim, os 4. Eu acho que eu já errei, né? Porque eu coloquei o Fernandópolis, mas para mim, os 4 que chegam, eu aposto no Mauá como uma zebra. Vai ser a zebra aí, né? Óbvio que o mata-mata é muito imprevisível, ainda mais, né, se não sabendo qual time você vai pegar no mata-mata, porque o mata-mata, como eu disse, é pela campanha, né? Mas para mim a zebra é o Mauá. Eu apostei também na Matonense e no Rio Branco de Americana. A quarta força eu tinha colocado o Fernandópolis, que eu já meio que com ideia, né? Então eu acho que a quarta força fica ali entre União Suzano, Taquaritinga e Paulista de Jundiaí. Eu tô apostando muito nesse Taquaritinga, viu? O Pinho de direito de futebol, eu acredito que foi uma baita sacada do Cate, que é também, o Pinho também, não podemos esquecer, é um dos reis do acesso também, assim como Sim. o Ricardo Costa. Então, como eu tenho um pé atrás com o União Suzano, eu vou colocar o Taquaritinga nessa quarta vaga. Então eu coloco Rio Branco de Americana, Mauá, Taquaritinga e Matonense. Para mim são os 4 semifinalistas. Lembrando que sobem só 2, o que também é um absurdo, né? Subiam 4, mas agora sobem apenas os 2 finalistas. Não vou colocar os amigos na enrascada de falar a final, mas os semifinalistas, vamos
apostar nos semifinalistas? Começa você, Vitor, por favor. Vamos lá. União Suzano, Rio Branco, Grêmio Prudente e Matonense. Legal. Boa aposta. Fernando. Eu não vou, para não ficar igual, mas eu, União Suzano, Rio Branco, Grêmio Prudente e vou chutar o Taquaritinga aí. Então, ou Catanduva, não sei. Esse Catanduva aí, eu não sei, cara. O pessoal do Novo Horizontino, essa parceria, não sei, mas o Taquaritinga, vamos lá, esses 4 aí. O que influencia muito também é a campanha do Sub-20 da segunda divisão, né? Tem alguns times aí que fizeram boas campanhas do Sub-20. Eu não sei quem aí foi campeão. Eu até coloquei no guia, tinha que ter pego o guia para ler, mas a gente tem o atual campeão da segunda divisão Sub-20 jogando, com muitos jogadores. Não, que teve em 2019, 2019, né? Agora né? já está unificado. Foi o... 2020 não teve, né? 2019. Acho que é Itapirense. Tapirense. Foi campeão ainda. Agora foi todo mundo junto, né? Agora está unificado. Aliás, esse é um acerto da federação. Esse Sub-20, todo mundo junto, é espetacular. Sim, sem dúvida nenhuma. E com vários times novos também. Poderiam estar na segunda. Viu o Ibrachina semana passada. Esporte Clube Brasil. O Brasil. Que eu já vi também. Salto. Que mais? Né? União de Iacanga, tá? Ou só do Sub-17? Não, o União e Iacanga estão só no 15 e no 17. Salto, União de Iacanga e o I9. I9. Nossa, que essa Sub-15 e Sub-17. Que esporte. começa esse sábado, né? Sábado agora já começa. Estaremos de olho também. Bom, para fechar o programa, vamos às despedidas aqui. Primeiro, lembrar para os amigos acessar o guia da FATV, que está lá no site do Futebol em Rede. Certo? Mandando um abraço para os nossos amigos do Futebol em Rede aí. Fizeram um programa, acabaram de terminar o programa deles aqui, 8 horas da noite. E amanhã tem entrevista aí com o Roger, lembra? O Roger Boleiro, o Peladão, será o entrevistado do Futebol em Rede amanhã. Inclusive, perguntaram para ele, esse saiu pelado, o que rendeu para você a revista? Gostei da resposta. E lembraram também do grande jogo da carreira do Roger, o mais importante, que foi Portuguesa 7, São Paulo 2. Realmente o jogo mais importante da carreira do Roger, que a gente não pode esquecer nunca, né? Só um momento clubista aqui, cara. Então, temos o Futebol em Rede, mandamos um abraço para os amigos aí, Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Serodi, e leiam lá o guia da FATV. Tudo que a gente falou aqui está lá no guia da FATV, da segundona, na coluna do Futebol Alternativo, no Futebol em Rede. E segue aí as páginas da FATV também, Twitter, Instagram, YouTube. Aperta curtir, aperta no sino, faz tudo aquilo que os youtubers falam aí, você faz lá no YouTube da FATV, certo? Vitor, o Curioso do Futebol, curiosodofutebol.com, né? .com, né? Não tô louco, não. .com.br. .com.br, olha aí, cara. O cara não sabe o endereço, acessa todo dia e não sabe o endereço. Mas hoje em dia você vai lá no Google, bota Curioso do Futebol, já entra, nem quer bater quanto que eu vou errar os jogos perdidos também, mas deixa eu falar. Então, novidades lá. Além da site, YouTube não. YouTube você deu uma parada, tá parado lá, mas a gente tá pensando em voltar aí até numa versão diferente. Deixa passar a pandemia que tá vindo um negócio legal, um espaço para fazer como estúdio e tudo, gravando um lugar mais interessante. Os equipamentos, até a gente já tá com os equipamentos, só falta mesmo passar a pandemia para poder receber o pessoal, né? Porque não adianta nada você montar a estrutura e vai ter que fazer por Zoom, que nem é o caso aqui. Então a gente está esperando terminar passar mesmo de vez a pandemia para poder receber o pessoal e fazer entrevistas no estúdio. Mas site, Facebook, Twitter, Instagram, tudo o Curioso Futebol, procurem lá. E também a gente está além da segundona, tá atento aí ao futebol feminino, semifinais do Brasileirão A1, né? O Santos está jogando nesse momento contra a Ferroviária para decidir a última vaga, né? Corinthians, Internacional e Palmeiras já estão garantidos. Série A2 final, Atlético Mineiro e Red Bull Brasil, fez uma cobertura legal aí da semifinal. E o Paulista Feminino, que vai para a terceira rodada essa semana. E além da base, né? A gente está falando do Sub-15, Sub-17, começa no sábado. O Sub-20 vai para a quarta rodada essa semana também. E teve guia da segunda também lá no Curioso, né? Sim, teve o guia da segunda, você pode procurar aí. Cobertura dos jogos aí dos times da Grande São Paulo. Não tem baixado esse ano na segundona, infelizmente. Mas Grande São Paulo lá marcando presença no Curioso Futebol. Agradecer o Fernando e o Mário que me ajudaram aí essa rodada aí bastante com as sessões de fotos aí. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos.
Bom, jogos perdidos dispensa comentários, né? Vou arriscar enredo do Curioso do Futebol. Jogosperdidos.com. Você tem? Opa, isso mesmo. Acertei, olha aí. Então o problema é o Vitor mesmo, né? Isso mesmo. Já tô brincando. Que é isso. Mas é jogosperdidos.com, né? Também Twitter, Instagram, Facebook. Os jogos desse final de semana estarão no site, provavelmente, essa semana, espero, não sei. Já estou cobrando. Em breve. Chato, cara. O apresentador bala, cara. Mas deve ir em algum momento, deve ir para o site, e estaremos de olho para ler. E tem novidade, Fernando. Eu vi que ele esticou o braço ali, ele vai mostrar uma novidade, eu acho que agora. Mas, mas é só para mostrar rapidinho, ó. Do Twitter, do Facebook. Ó, tem de Instagram dos Jogos Perdidos? Não lembro, tem, cara? Olha aí, ó. Cara, é a Bíblia, né, cara? Vamos fazer um programa especial sobre isso. O que será esse livro? Vamos fazer ainda. Eu tenho esse porque eu fiz a pesquisa, então é por isso que eu tô com ele aqui, mas ainda não teve o lançamento oficial. Terá, a gente faz o programa especial aí, tal, aquela coisa toda. E em relação a Jogos Perdidos é isso. Jogosperdidos.com, o Instagram tá paradinho, mas tá lá também. Hoje o que a gente faz mesmo é no Twitter, que a galera gosta aí. O pessoal reclama que a gente falou mal do banheiro, mas tudo bem. Principalmente os assessores de imprensa do Flamengo de Guarulhos gostam disso. A gente fica online bastante ali. E é legal, a resposta é bastante rápida, mas o blog está lá, jogosperdidos.com. Estamos atualizando um pouquinho mais demorado, por causa da Olimpíada. A Olimpíada ainda causou um leve atraso, mas em breve está tudo normalizado aí a publicação dos posts. E amanhã começa tudo de novo, né? Tem que parar a Olimpíada, bater na porta aí. Sim. E jogo a gente continua assistindo. Aí quarta-feira tem, quinta, final de semana a gente vai na Portuguesa, tal, e vamos em frente. Fez rodada tripla ontem, né? Cansativo, hein? Cansativo. Porra. 3 jogos, cansativo. Mas foi bem legal. E depois ainda correu para casa para ver o segundo capítulo do Kiss também. Sim, sem dúvida. Sensacional, não dava para perder, né? Muito bom. Bom, então eu agradeço aos amigos aí, é sempre uma honra compartilhar esse tempo com os amigos, né? Gostaria que fosse aqui ao vivo no estúdio. Infelizmente a pandemia não permite ainda, porque a gente respeita a pandemia, viu? Que senta a bunda na cadeira em casa, meu amigo. Não vai sair, não vai aglomerar, não vai nessa onda aí de jogo de futebol voltando. Aliás, eu nem perguntei, poderíamos falar isso. Provavelmente ao final da segunda não vai ter público, dependendo a data, pelo menos, coincide com o retorno do futebol do estado, né? Não sei, depende de qual for a final. Mas se a final for, sei lá, Mauaense Ecos, não acho que vai ter estádio público no estádio. Mas se for um 15 de Jaú e América de Rio Preto, 2 times mais tradicionais, é capaz de lotar, de ter público no estádio, né? Para fechar o programa, quero tentar reparar um erro aqui que muita gente comentou essa semana com o nosso Memória FATV. Primeiro, então, repetindo, agradecendo aos amigos, agradecendo a quem assistiu o programa hoje, certo? Semana que vem estaremos de volta. E para fechar o programa, tentar reparar um erro aqui, porque muita gente, com a classificação do Red Bull, né? Porque não dá para chamar de Bragantino, né? Com a classificação do Red Bull aí na semifinal da Sul-Americana, falando: olha, pela primeira vez o time de Bragança indo bem numa competição sul-americana. Muita gente postou isso no Twitter, eu vi várias Instagram também, que o Red Bull nunca tinha jogado uma competição sul-americana, que o Bragantino nunca tinha jogado uma competição sul-americana, tal. Então, para relembrar aí os amigos que talvez não saibam muito de memória de futebol, o Bragantino não jogou só jogou Comembol, né? Não jogou sul-americano, mas disputou 3 vezes a Comembol, porque quem não sabe. E, inclusive, em 96 foi muito bem, eliminou Santa Fé, chegou nas quartas de final. Procurei Bragantino e Santa Fé para a gente passar aqui, não tem imagem, mas achei o Bragantino metendo 5-0 no Palmeiras, com o show de Kelly, grande Kelly, destruindo o Palmeiras de Djalminha, Sandro Blu e outros mitos dos anos 90 aí. Então a gente vai fechar o programa com esse vídeo para a galera relembrar. Tudo bem que o Bragantino não é mais o mesmo, o pessoal sabe, o Bragantino acabou, mas tem muita gente falando aí que é a primeira vez que o time de Bragança, vamos dizer assim, chega nas competições sul-americanas, e está errado. O Bragantino já foi bem na Copa Comembol, chegou nas quartas de final, quase foi semifinalista também, certo? Então a gente fecha o programa com esse Memória FATV de hoje. Silvio Luiz narrando Bragantino 5, Palmeiras 0, 1996. E a gente volta semana que vem, uma rodada de suco para a galera. Valeu, agradeço os amigos aí. E semana que vem a gente está de volta. Até. Tchau.
Número 1 para o gol, da Guia 2, Augusto 3, Viana 4 e Biro meia dúzia. Canigia 5, Maurinho 8, 11 Rubens, 10 Alex. Esse é o meio campo do Bragantino. Na frente, Kelly, camisa 7 e Edilson, camisa número 9. O técnico é Antônio Augusto Pardal. Falado hoje com o goleiro Marcos, número 12, Gustavo 14, Sandro, número 3, Júnior, segundo, número 13, Wagner, número 19, Galeano, 15, Leandro, 8, Elivelton, 18 e Rincon, número 7. O ataque com Luizão, 9, Viola com a 11. O técnico é o Vanderlei Luxemburgo, Silvio. O senhor Dalmo Bozano, de Santa Catarina e da FIFA, é o árbitro deste encontro, auxiliado por José Carlos Oliveira e Walter José dos Reis, os dois da Federação Paulista de Futebol. Está com gelo no local. Está com gelo. Opa, é pênalti! Eu vi! Vai bater de pé direito, fica de frente para o crime, Marcos Navai Kelly. Olho no lance. Do Bragantino. Confira comigo no replay. E foi ele. Kelly. Da camisa número 7. Intervalo a gente conserta. Olha o Braga, chegou, olho no lance. Do Bragantino. Confira comigo no replay. Foi ele. Autogol contra-marcado pelo Sandro. O Viola tá... Opa! Tá marcado o pênalti. Crime está Marcelo. Olho no lance. Do Palmeiras. Gol! Confira comigo no replay. Foi ele, Luizão. O craque da camisa número 9. Com a mão na bola, houve também, olha aí, tá, essa defesa do Palmeiras está realmente fraca. Olho no lance. Do Bragantino. Confira comigo no replay. Foi ele. Alex, o craque da camisa número 10. Eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo. O Bragantino faz 3-1 em cima do Palmeiras. E você, Ceará, o que é que só você viu? Vai meter no meio da boquinha da garrafa. Olho no lance. Do Braga. Confira comigo no replay. Foi ele. Kelly, o craque da camisa número 7. Eram jogados redondos 21 minutos do segundo tempo. O Bragantino faz 4-1 em cima do Palmeiras. Uma atitude perfeita. Eu vou esperar esse lance para dizer uma coisa. E eu vou esperar esse lance para dizer. Olho no lance. O que aconteceu? Bandeira correu, Dalmo deu ou não deu? Deu! Do Bragantino! Confira comigo no replay! Foi ele! E Gilson!
camisa número 15.